Entrou? Vê se logou. Foi. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live Panorama Bíblico. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, já vamos mandar aí para as pessoas. Sejam todos bem-vindos, antes de tudo, a paz, Ju. Eu quero dar feliz ano novo, né? Nós aqui tivemos aí um momento de recesso das nossas lives, do estudo, tanto Mulheres da Bíblia quanto Panorama Bíblico. E eu quero aqui poder dizer, seja bem-vindo, feliz ano novo para você, que esse ano venha a ser um ano cheio, rico, abençoado das bênçãos, das grandes bênçãos do Senhor. Venha ser um ano próspero, um ano de romper, um ano que a gente sabe que, em meio à quantidade de coisas que tem acontecido aí, principalmente na política, eu tenho certeza que Deus vai guardar a sua igreja. Então eu desejo isso no nosso coração, não só desejamos, como oramos pela sua vida. Eu quero aqui já desejar boas-vindas à irmã Rose, glória. Gente, eu tava com saudade de vocês. Irmã Marta, a paz do Senhor Jesus, Cristiano também, minha pastora, a pastora Renata, Jaqueline, glória. Gente, sejam todas bem-vindas, bem-vindos a mais um Panorama Bíblico. Se você caiu aqui de paraquedas, glória, a Isabelle também. Se você caiu de paraquedas aqui, essa live é sobre o Panorama Bíblico do livro de 2 Reis. Sim, nós estamos fazendo aí um resumo da Bíblia para poder crescermos juntas no conhecimento e na graça do Senhor. Lohane, a paz do Senhor de Jesus, irmã Ruth. Sejam bem-vindos. Então, assim, desde o ano passado, nós começamos a falar aí sobre o livro de Gênesis e a gente vem seguindo na ordem da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ou seja, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Explicamos um pouquinho de cada um deles. E hoje nós agora vamos falar um pouquinho sobre o livro de 2 Reis, tá bom? O livro de 2 Reis, dando um panorama geral aí. Então, se você tem dificuldade na leitura, às vezes você lê e não consegue entender, você vem com a gente aí nesse livro, nesse estudo, tá bom? Lembrando que, assim, é um momento de estudo. Então, nós vamos aqui falar exatamente das histórias que acontecem nesse livro de 2 Reis. Sejam todos bem-vindos, feliz ano novo. Amor, fala aí com o pessoal. Olá, povo de Deus, Pai de Cristo, muito bom dia. Feliz ano novo também da minha parte, da nossa parte, né? E estamos aqui voltando com a nossa live às terças-feiras pela manhã. Tem dias que a gente vai para quarta-feira, né? Estamos aqui mais uma vez e esperamos muito que vocês absorvam o estudo bíblico e vamos aprender juntos aqui, porque é o que importa. Com Deus, glória. Agora aqui continua sendo dele e vai continuar sendo dele sempre. Tá sim, Isabelle, tá sim. O panorama bíblico de Gênesis tá sim. O que acontece? Como foi o primeiro, deve ter ido lá para baixo, tá? Deve estar lá a gente começou quando o panorama? Tu lembra o mês? Não lembro, gente. Deve estar lá no meado do ano, lá para junho, julho, tá bom? Porque a gente foi fazendo aí o panorama, ou antes, né? Ou outubro, não sei. Era um por semana. Depois, né? Então, mas tá assim, tá salvo lá, Tá tanto sim, lá tá. quanto aqui no Instagram, tá bom? Seja bem-vindo, irmã Carla, a paz do Senhor Jesus. Tiago, seja bem-vindo. Kelly, seja bem-vindo. É toda terça, tá bom, Lohane? 10 horas da manhã. E aí, a próxima live que a gente vai falar vai ser o livro de 1 Crônicas. E assim a gente vai seguindo, 1 Crônicas, 2 Crônicas, tá bom? Vamos falar do Antigo Testamento inteiro, Deus permitindo esse ano, e no Novo Testamento também, tá? Então, toda terça-feira, 10 e 7. Quando não pode ser às terças, a gente sempre manda mensagem no grupo das mulheres. Se você não faz parte ainda, me chama para você poder fazer parte. E também aqui no Instagram, tá bom? O de Gênesis é muito top, porque a gente fala um pouquinho do resumo da Bíblia, como a Bíblia é escrita, dividida. A gente explica, dá várias curiosidades. Eu super indico você ouvir, tá bom? Gente, antes de tudo, a paz do Senhor Jesus, Eliane, glória a Deus, irmã Rosiette, eu tô tão feliz de estar vendo todas vocês aqui. Sejam bem-vindas, eu não quero me
demorar na minha apresentação aqui, deixa eu falar logo deixa eu falar de alguns livros aqui, de alguns materiais de apoio de estudo, amor. Fala sobre esse livro aqui, gente. Isso aqui a gente já conhece, né? A gente sempre fala aqui. Livros históricos, Manual Bíblico Santorini, do pastor Israel Thiago Trota. Pega sempre na nossa igreja, um homem de Deus, né? Capelão da Marinha. A nota dele para a capelania foi a nota, até hoje não foi alcançada. É uma vaga só. 2 em 2 anos, uma vaga só para o Brasil inteiro. Ele passou uma vaga só. Um homem inteligente, humilde. Tá, indicamos esse livro aqui, é muito bom, tá? Ele tem uma coletânea de livros top, como diria um amigo meu. Como ele disse ali, a gente está, para quem entrou agora, não está entendendo muito bem, o pastor Israel Trota, ele está nesse livro aqui falando sobre livros históricos. Nós estudamos já o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e agora a gente está estudando os livros históricos, tá? Que fala sobre a história de Israel. E aí, um dos livros que está incluso nesse é o livro de 1º e 2º Reis, que a gente vai falar aqui hoje, tá? Um outro guia também muito bom, inclusive a Bíblia que meu esposo está usando é essa. Ele é o guia, Manual Bíblico MacArthur, do John MacArthur, é um teólogo renomadíssimo, tá bom? Muito bom isso aqui, olha só a grossura dele. Bom para quem gosta de estudar, para quem gosta de debruçar na palavra. Ele dá aqui panoramas também de personagens da Bíblia, de cenários, contexto da Bíblia, o título, o autor, a data, enfim, ele é muito bom também, tá bom? Tá aqui, ó, querem comprar, tá? Aí, ó. E hoje a gente separou uma Bíblia de estudo que a gente gosta muito, essa daqui, ó, NAA, a versão dela é muito fácil de entender. Ó. Nova Almeida atualizada, muito boa, bonita demais, mas a linguagem dela é muito boa, os estudos de rodapé também são muito bons, tá? Tem uma linguagem um pouco mais facilitada do que a Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Praticamente a metade dela é estudo, tá gente. Vendo? Você consegue ter uma compreensão melhor. Tem certeza que deseja? Não quero cancelar minha inscrição. Quem tá me ouvindo, diga amém. O vídeo aqui pausou pra gente. Pode ser a minha internet, Wi-Fi. Amo essa Bíblia, é muito boa, né? Tá me ouvindo? Foi? Então tá, pausou aqui, mas já voltou. Tá travando, Carla? A internet tá ligada ali, né? Tá, eu tô usando aqui. Enfim, vocês vão me falando aí como é que tá o sinal, tá bom? Vamos lá. Gente, preciso falar com vocês algo que eu tô muito feliz, ao mesmo tempo muito triste. Mas vamos lá. Tá normal agora. Ô, glória. Glória a Deus. Foi uma instabilidade, então. Esse livro aqui é maravilhoso. Não tem nada a ver com a lição, mas o final do livro de Reis aqui já começa a história desse grande autor aqui. Não o meu esposo, tô falando de Neemias, porque é reconstruindo em tempos de crise, lições extraídas do livro de Neemias. Mas esse autor aqui também é fabuloso, é maravilhoso. E eu quero dizer para você, se você ainda não adquiriu, só tem 30 exemplares. Eu não sei se vai durar até o final dessa semana. Então corra mesmo, porque para chegar à segunda edição que fala, né? Vai demorar um pouquinho. A segunda tiragem demora um pouquinho. Então, gente, tá acabando. Então, se você ainda não tem, vai lá, chama a gente no privado e garanta o seu, porque só tem 30, tá acabando. Meu Deus! Vamos lá, amor? Deus faz, né? Introdução ao livro. Letícia, seja bem-vinda à paz do Senhor Jesus na nossa live, Panorama Bíblico. Pega a Bíblia, tá bom? Caneta, papel, para você aprender um pouquinho sobre o livro de 2º Reis. Então, dando uma introdução, um panorama rapidamente aqui. O livro de 2º Reis é a continuação do primeiro livro de Reis. Originalmente, gente, esse livro aqui de 2º Reis, na verdade, o livro 1º Reis e 2º Reis, eles eram um só. E eles eram chamados no texto hebraico de reis. A versão grega, que é a Septuaginta, então toda vez que você ouvir falar essa palavra Septuaginta, você já sabe que é a tradução grega, tá bom? Do Antigo Testamento, dividiu esse livro de reis em 1º Reis e 2º Reis. E nós aqui, quando também passou por essa questão da tradução, ou seja, a Vulgata, que é do latim, tá? Então, quando você ouvir falar de Vulgata, você sabe que também foi a tradução do Antigo Testamento para o latim. Nós também utilizamos dessa seguinte divisão. Então, hoje na nossa Bíblia, quando você abre lá, não tá mais reis, mas sim 1º Reis e 2º Reis, tá bom? Essa divisão ela só foi feita para facilitar
a cópia, porque é um longo livro. Imagina esse pergaminho, é grande, então foi só uma forma de compilar essas informações, dividir e facilitar também o nosso estudo, tá? Então vamos lá. Pontos importantes. O livro de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis são relatos de toda a história dos reis de Judá e de Israel. Então, quando você começa aí, você que assistiu com a gente aí o panorama bíblico de 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reis e agora 2º Reis, você vai ver que a gente vai abordar exatamente a história dos reis, tanto de Judá e de Israel. Karine, por que Judá e Israel? Porque a gente falou que desde Saul, que foi o primeiro rei de Israel, tá? O reino ele era unificado. Então, Saul, Davi, Salomão tiveram um único reinado, tá? Israel. Só que aí teve uma divisão, e a gente falou isso nas lives passadas, a gente não vai falar aqui sobre isso para não tomar tempo. Houve uma divisão, reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá, tá bom? Então, nós vamos ver aí, desde o livro de 1º Samuel até o livro de 2º Reis, falando dos reis de Israel, primeiro rei Saul e o último rei Zedequias. Pergunta de prova, hein? Qual foi o último rei? Zedequias. Então vamos lá, gente. Abrange aí um período aproximadamente de 400 anos. Então o primeiro livro de Reis, ele começa com a nação judaica no seu apogeu, ou seja, no auge, tá? E no máximo ali mostrando a construção do templo, você vê ali Salomão construindo um templo lindo, um reino próspero. Só que o segundo livro de Reis vai terminar agora com a nação cativa, com a nação de Israel arruinada, com a destruição desse lindo templo, ou seja, muita pobreza, muito sofrimento e muita aflição. E você vai descobrir o porquê disso no final dessa live, tá bom? Vamos lá, gente. O autor desse segundo livro dos Reis aí é desconhecido, tá? Tradições afirmam para nós que pode ser Jeremias ou algum dos profetas, tá bom? Ou um grupo de profetas ou algum dos profetas. O propósito desse livro aqui não é somente registrar para nós a história dos reis, mostrando que a nação de Israel foi dividida em 2 reinos, norte e sul, por mais de um século, mas demonstrar também para nós que o sucesso de qualquer rei e de uma nação inteira depende da medida da sua fidelidade a Deus, ok? E guarda uma coisa para o seu coração aqui muito séria. O fracasso espiritual resultou em quedas sucessivas e, por fim, o cativeiro babilônico. Então, gente, tem um teólogo que eu gosto muito, até falei na escola bíblica dominical da nossa igreja sobre uma frase dele, é o J.C. Ryle. Ele falou uma coisa interessante, que o pecado começa como uma teia de aranha e termina como uma camisa de força. Meu Deus. Então, parece que é algo que dá para tirar, dá para sair, tá? Vai levando pouquinho, quando vai ver, já a pessoa já está agarrada e não consegue mais. Foi isso que aconteceu com esse povo de Israel aqui, com os reis e sacerdotes desse tempo, tá? A data provável também da escrita desse livro é 970 a.C. até 560 a.C., porque nós sabemos que é uma contagem regressiva, tá bom? Eles contam de forma regressiva, não hoje na nossa cultura ocidental que é de trás para frente, eles são de frente para trás, se é que eu posso falar dessa maneira, né? O marco zero foi Jesus. Isso, exatamente. Vai falar agora o versículo-chave? Pode falar. O versículo-chave aqui desse livro de 2º Reis está em 2º Reis 17, versos 13 e 14, que diz assim: o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os seus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Esse é o versículo-chave, 2º Reis, capítulo 17, versos 13 e 14. Lembrando que é 2º e 1º Reis, 2º, porque é livro, ok? Quando nós fomos em cartas, principalmente no Novo Testamento, aí é a 1ª e 2ª, tá bom? É importante dizer aqui no versículo-chave, por que versículo-chave, gente? É um versículo praticamente que resume, que é o áureo ali, que é o texto áureo, que resume o livro, que fala exatamente
o conteúdo, aquilo que o livro fala, que o livro aborda. Então aqui Deus está advertindo Israel e Judá, ou seja, e também os profetas. Para quê? Para que venham se converter dos seus maus caminhos, para que eles venham guardar os mandamentos, tudo conforme Deus já havia orientado, ordenado anteriormente. Mas tem um porém ali, se você observar no versículo: se não der ouvido, se endurecer o coração, vai ter o quê? Um cerco ali. Deus, ele vai pesar a sua mão, porque Deus, ele é maravilhoso, ele é amor, mas ele também é justo e ele é santo, e por isso ele não tolera pecado. Então, como o meu esposo falou aqui, começa numa teia de aranha, né? Se você não der lugar, se você continuar dando vazão, aí o negócio termina com uma camisa de força. Então é forte, tá? Vamos lá. Principais personagens desse livro de Reis. Principais personagens. Então a gente vai ver aí na história Elias, a gente falou um pouquinho na live passada. Elias foi o profeta de Israel. E aqui no livro de 2 Reis você vai ver que ele escapou da morte. Elias não morreu, ele foi levado diretamente para os céus num redemoinho. Quem foi o sucessor de Elias? Eliseu. Meu Deus, um profeta que eu gosto muito. A gente vai falar um pouquinho dele aqui. Eu falo: Senhor, me dá essa visão que Eliseu tinha. Depois a gente vai entender. Naamã, ele foi um poderoso guerreiro sírio. Ele sofria de lepra, uma história conhecidíssima, e ele foi curado através do ministério de Eliseu. Jezabel, a gente falou muito de Jezabel na live passada, uma rainha perversa no reinado de Israel, no Reino do Norte, e impediu o tempo inteiro que Israel viesse adorar a Deus, e ela foi morta, devorada por cães. A gente vai ver Jeú também. Jeú, ele é um rei ungido de Israel, usado por Deus para punir a família de Acabe através de uma profecia. Vamos falar sobre isso também. Nós vamos ver Joás, que é um rei de Judá, e ele havia sido salvo da morte enquanto criança, só que ele seguiu maus conselhos e por conta disso foi assassinado pelos seus próprios oficiais. Nesse livro a gente também vai estudar a história de Ezequias, foi o 13º rei de Judá. Ele permaneceu fiel a Deus. Você deve ter ouvido falar também, Senaqueribe foi o rei da Síria que ameaçou Judá. O seu exército foi destruído pelo Senhor. Nesse livro também de 2 Reis, a gente ouve falar sobre o profeta Isaías, que ministrou aí durante o reinado de 5 reis, tá bom? Manassés foi filho do rei Ezequias e ele tornou o 14º rei de Judá. Só que ele praticou aquilo que era mal aos olhos do Senhor e por isso houve castigo em Jerusalém. O rei Josias, 16º rei de Judá, bisneto de Ezequias, esse também foi fiel. História linda do rei Josias, gosto muito. Jeoaquim foi o 18º rei de Judá. Esse praticou aquilo que era mal ao Senhor. Já chegando no finalzinho, Zedequias, 20º rei de Judá, ele foi capturado pelos babilônios e como castigo de Deus por ter praticado a iniquidade, tá bom? E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, a quem Deus permitiu conquistar Jerusalém, tá bom? Então, esses aí são todos os personagens que vão participar, e os personagens principais do livro de 2 Reis. E aqui eu quero parar e já deixar boas-vindas a Josélia. Peraí que meu esposo falou que entrou muita gente, ó. Quem eu ainda não falei? Irmã Esté, seja bem-vinda. Ruth, Roberta, irmã Carla, Fernanda, Kelly, Glória, irmã Marta, pastora Renata, Rafael Diniz. Rafael, nosso amigo lá do Habibs. Meu Deus, obrigada, Rafael. Gente, ó, quem tava na minha igreja aí e me assistiu, pela graça do Senhor Jesus, pregando, lembra? E eu dei um testemunho, é esse rapaz aí, ó, Rafael Diniz. Nos encontramos, nunca nos tínhamos visto, né? No Habibs, e ele tá aqui na live aqui com a gente, voltou aos caminhos do Senhor. Glória, Deus é bom, gente. Pregador da palavra, hein? Irmã Josélia, lá de Minas. Lohane, seja bem-vinda. Irmã Sônia. Ivanete, quanto tempo? Ivanete. Irmã Eliane, ô glória. Irmã Thelma, gente, todas que entraram nessa live, sejam todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Deu testemunho, tá vendo? O pessoal que tá aqui lá da igreja já identificou. Seja bem-vindo, Rafael. Seja bem-vindo a todos. Estamos falando sobre o panorama bíblico, livro de 2 Reis, tá bom? Então, amor, com Vamos você. lá, gente. Tem uns tópicos aí, tá? 13 tópicos. No capítulo 1, os últimos dias de Elias. No capítulo 2,
Eliseu assume o lugar de Elias. No 3, Israel luta contra Moabe. No capítulo 4, os milagres que Eliseu realiza no seu ministério. No capítulo É do 4 ao 8, né? Isso, não, o capítulo 4, do 8, versículo 8 ao 15. Do capítulo 8, até o capítulo 8, né? Isso. Não ficou bem claro ali, então por isso que eu me perdi aqui. No capítulo 8, Jeorão e Acasias reinam em Judá. No capítulo 9 ao capítulo 10, Jeú mata os reis ímpios de Israel e Judá. No capítulo 11, Atalia tenta matar os descendentes de Davi. No capítulo 12, Joás reina em Judá. No capítulo 13, até o capítulo 17, a morte de Eliseu e outros reis de Israel e Judá. Capítulo 17, fala sobre a Assíria conquista Judá. No capítulo 18 ao 20, Ezequias poupa o reino de Judá. No capítulo 22 ao 23, 2 reis ímpios de Judá. E no último, capítulo 23 ao 25, Babilônia conquista Judá. Tá? Esse aí é uma espécie de panorama, tá? Eu vou? E você vai? Vai, vamos lá. Gente, agora a gente vai entrar agora no resumo, tá bom? No resumo do livro de 2 Reis, tá? Então, o livro de 2 Reis é uma continuação, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir para quem chegou depois, do primeiro livro de Reis, tá? Então, esse livro aqui, ele começa onde a história do livro de 1 Reis parou. Tá bom? Então, quando você termina de ler o livro de 2 Reis, você vê que é uma continuidade quando você começa o livro de 2 Reis. Então, chega o tempo agora de Elias ser levado. E Eliseu, ele tá acompanhando ali Elias de perto numa viagem de Gilgal até Betel, até Jericó. E finalmente ali, quando eles atravessam o Jordão, Elias divide ali as águas do Jordão com seu manto. E ao observar o carro de guerra e cavalos de fogo ali, eles se dividem. E Eliseu vê Elias subindo ali num redemoinho, tá? E Eliseu, ele vai e pede porção dobrada. E Elias falou que se ele visse exatamente o que iria acontecer, como ele iria, que ele teria essa porção dobrada do espírito de Elias. E ele pediu a Deus para que fosse o sucessor legítimo. E quando você estuda a história de Elias e Eliseu, você vê exatamente, logo após ele subir aí no redemoinho, Eliseu dividindo as águas dali, também do Jordão. A Bíblia menciona, para você ter ideia, 9 milagres realizados por Elias e por Eliseu, 18 milagres. Então a gente vê aí que realmente ele foi o sucessor legítimo e ele teve a porção dobrada, inclusive dos milagres. Eu vou citar só alguns aqui. Para você ter noção, dividir as águas do Jordão, como eu falei aqui, tá lá no capítulo 2, versículo 14, ele multiplicou o azeite da viúva, 2 Reis 4, do 1 ao 7, inclusive temos live sobre essa história. Se você desejar saber, tem aqui no Instagram e tem lá no YouTube. Bem, a gente vê no livro de 2 Reis, capítulo 4, ele também trazer a vida a um jovem que estava morto, tem história também, tem live sobre isso. Bem, ele neutraliza um veneno, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, e ele cura a lepra de Naamã, 2 Reis 5, do 1 ao 19. Então, o livro, além do ministério de Eliseu, esse livro de 2 Reis aqui também aborda vários reis de Israel, e eu falei isso no início, tanto de Israel quanto de Judá. E aí, conforme você faz a leitura direta, você observa que vai estar alternando. A Bíblia mostra para você, os textos estão misturados, você vai ver os reinos de Judá, aí daqui a pouco você vai ver um rei de Israel, aí você vê outro de Judá, outro de Israel. Então a leitura está assim alternada, às vezes fica confuso. Então eu vou separar aqui só para facilitar o teu entendimento, mas depois a gente vai seguir a ordem, tá bom? Então, se você for separar e colocar só os reinos do norte, você vai ver que no livro de 2 Reis vai falar sobre Acasias, no capítulo 1, vai falar depois, reino do norte, Israel, Jeorão, tá? Capítulo 3, Jeú, capítulo 9 a capítulo 10, Jeoacás e Jeoás, capítulo 13, tá bom? Jeroboão, segundo, capítulo 14, Zacarias, Salum, Manem, Pecaías, Peca, capítulo 15, Oséias e último, que foi o último rei de Israel. Oséias foi o último rei de Israel, capítulo 17. Por que eu separei? Porque logo após Oséias,
Agora a Assíria entra agora na cena agora e eles são cativos e muitos também são dispersos por toda a terra. E aí termina o reinado das 10 tribos de Israel. Como eu disse lá no início, foi dividido, reino do sul, reino do norte. A gente está falando exatamente do reino do norte. Então o que eu fiz aqui? Eu dividi todos os reis que aparecem no reino do norte, só para você ter uma noção, tá bom? Então capítulo 17, o reino do norte, o reino de Israel já não aparece mais, tá bom? Porque eles foram levados agora sobre o domínio, sobre o poder da Síria. E falando agora do reino de Judá, reino do sul, nesse tempo, só para você entender, desde que iniciou essa divisão, o reino do norte teve 19 reis. E a Bíblia fala que eles fizeram aquilo que era mal perante o Senhor, ou seja, não teve nenhum ali que salvou. Já no reino do sul, eles tiveram ali a liderança de 19 reis. Somente 8 fizeram aquilo que era reto perante o Senhor. Estes são Asa, Josias, Ezequias, Josafá, Uzias, Joás, Jotão e Amazias, tá? Então agora a gente falando um pouquinho dos reis de Judá. Foi aí Jeorão, capítulo 8, isso no segundo livro de 2 Reis, tá? Joás, rei de Judá, capítulo 11, Amazias, capítulo 14, Azarias, que é Uzias, rei de Judá, capítulo 15, Jotão, Acais, capítulo 15 e 16, Ezequias, capítulo 18, Manassés, Amon, Josias, 21 ao 23, Joacás, Joaquim, eles gostavam do nome com J, hein? Meu Deus do céu. Jeoiaquim. Jeoiaquim. São diferentes, tá? Jeoiaquim. E Joaquim. E Joaquim são capítulo diferentes, 23 tá? E 24, e Zedequias, que foi o último rei de Judá. Ufa, falar igual meu pastor. Bem, gente, aí o que acontece depois do reinado aí de Zedequias, que foi o rei de Judá? Agora a Babilônia, que é uma nação estrangeira, faz um cerco agora em Judá, através de Nabucodonosor, juntamente com o exército ali, e eles sobem contra Jerusalém. 18 meses ali, a cidade ali estava sendo assolada pela fome, estava sendo cercada por esse exército inimigo de Nabucodonosor, e aí foi aberto brechas no muro. Zedequias agora, o último rei, ele é capturado, ele tenta fugir, os seus filhos são mortos diante dele, ele é cegado. Bem, todas as principais casas da cidade ali, incluindo o palácio, incluindo a casa de Deus, o templo, são incendiados, muros e portas são queimadas, demolidas, e a maioria dos sobreviventes são levados cativos agora à Babilônia. Então, basicamente, esse é o cenário, fazendo a divisão ali dos 2 reinos de Israel, Judá, Reino do Sul, e Reino do Norte, Israel. Foi isso que aconteceu. O Reino do Norte foi levado primeiro cativo, até porque eles pecaram muito, não teve um que salvasse. O Reino do Sul permaneceu um pouquinho mais tempo, vamos dizer assim, né? Na dinastia, um pouco mais de ano, mas também pecaram e por isso também foram levados a cativos. Continua, amor? Vamos lá. Agora a gente vai falar capítulo por capítulo, tá bom? O horário tá bem avançado já, vamos buscar ser bem breves aqui. Vamos lá, gente. Vamos ao resumo por capítulo para tentar facilitar a compreensão nossa aí, tá bom? Irmã Ângela entrou, seja bem-vinda, irmã Ângela. Obrigada pelo carinho, irmã Cleudes também. Rô, ô Glória, obrigada, gente. Todo mundo entendendo? Até aí, irmã Matilde, a paz do Senhor Jesus. Livro de 2 Reis, panorama bíblico. O marido tá começando agora, hein? Acasias era rei de Israel, capítulo 1, do verso 1 ao 18. Sofrendo uma queda em casa, o filho do rei Acabe adoece. Ele envia mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, se existe a possibilidade de sarar. Então o profeta Elias se levanta, intercepta os mensageiros, envia de volta ao rei e repreende esse rei por não consultar o verdadeiro Deus, e dizendo-lhe que, por não ter se voltado para o Deus de Israel, positivamente ele acabaria morrendo. A história conta que o rei envia um chefe com 50 homens para poder apanhar Elias e trazer Elias ao rei, e Elias invoca fogo do céu para devorá-los. O mesmo ocorre a um segundo chefe com seus 50, um terceiro chefe com 50 homens também vai ser enviado, e dessa vez Elias poupa a vida deles em virtude do apelo respeitoso desse chefe para com ele. Então Elias vai com eles ao rei e declara outra vez a sentença de morte sobre Acasias. Esse rei morre assim como Elias disse que sucederia. Daí, Jeorão
irmão de Acasias, torna-se rei de Israel, assume o reinado de Israel, pois Acasias não tem filho homem para poder sucedê-lo. Dois aprendizados aqui que a Karine vai aplicar para nós. Vai, é contigo. Bem, primeiro que a gente tem que lembrar que a gente está falando do reino do norte. Então, por isso que eu fiz essa divisão para não confundir sua cabeça. Reinado do norte, não teve ninguém, gente. Não teve nenhum que pudesse obedecer ao Senhor, que pudesse andar nos caminhos do Senhor. Então, a gente já sabe aí que é complicado, né? Então, duas coisas me chamaram a atenção quando eu estava estudando o capítulo 1. A primeira está no versículo 8. Eu vou ler aqui só para você entender. Era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos e um cinto de couro. Então ele disse, é Elias, o tisbita. Então perceba, nessa história que meu esposo aqui acabou de narrar aqui, o rei, ele estava enfermo, estava já com agravante de morte. Elias ali intercepta os mensageiros porque eles estavam indo buscar a deuses falsos, mais uma vez, o que iria acontecer com o rei. E aí Elias mais uma vez entra ali e fala, vai morrer, não tem o que fazer. Elias é profeta de Deus. E aí eles reconheceram Elias, quando eles chegaram lá, eles reconheceram Elias pelas vestes. Olha que coisa linda. E aqui eu já aprendo uma verdade, que foi o versículo 8 que eu li para você. Elias, ele foi reconhecido pelas vestes. E a pergunta é, quais são as vestes que você tem colocado? Quais são as vestes que você tem usado nesse tempo? Será que você tem colocado uma veste igual ao do mundo? Será que as nossas vestes têm feito a diferença nesse tempo? Então guarde uma verdade, a forma que você usa, a forma que você se veste vai fazer uma pessoa lembrar de você, vai fazer uma pessoa te reconhecer. Gente, aqui eles identificaram que era Elias que estava falando e a palavra que saiu da boca de Elias se cumpriu. Vamos lá, no versículo 10, é a segunda verdade que eu aprendo. Olha o que está dizendo, olha o que Elias falou para ele, gente. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e os 50 que estão com você. Então o fogo do céu desceu e consumiu o líder, o chefe e os 50 que estavam com eles. Gente, olha que coisa forte. Sabe o que eu aprendo aqui? Que você ter uma vida íntegra, que você ter uma vida correta diante de Deus, te dá autoridade nas palavras que saem da sua boca. Elias falou, se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu. Será que hoje nós temos essa ousadia de falar, eu sou mulher de Deus? E quando você vê alguém em prática de pecado, alguma coisa assim, você consegue dar uma palavra de autoridade? Guarde uma verdade no seu coração. Deus honra a quem o honra. Deus está falando aqui, me honra que eu vou te honrar. As palavras que eu vou colocar na sua boca vai ser palavras de bênção para ajudar alguém, para ajudar uma pessoa. Nesse caso aqui, foi palavras de destruição, porque essas pessoas elas estavam buscando a idolatria, buscando outros deuses. A pergunta é, como é a nossa postura diante das pessoas que estão à nossa volta? Será que hoje nós podemos dizer como Elias, a ponto de pedir a Deus? Gente, foi algo rápido. Elias falou, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. Imediatamente desceu o fogo do céu. A autoridade do Espírito. Elias era cheio de autoridade do Espírito. E eu e você, eu quero declarar para você nessa manhã, numa simples palavra como essa, é possível sim viver esse nível de intimidade, aonde você vai fazer uma oração e automaticamente você vai ter essa resposta. Como, Karine, eu faço isso? Honrando, sendo íntegro, vivendo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para a sua vida. Amém? Próximo, amor. Vamos lá, gente. Capítulo 3 agora. Capítulo 3, versos 1 ao 27. Jeorão, rei de Israel. Esse rei persiste em fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E entenda uma coisa, um rei de Moabe vinha pagando tributo a Israel, mas ele se revoltou contra Israel. Por essa razão, o rei Jeorão, que era rei de Israel, pede ajuda ao rei Josafá, que era rei de Judá. Eram dois reinos, né? E do rei de Edom para ir contra Moabe. Edom era uma nação, Moabe também era uma outra localidade. Só que no caminho para esse ataque, seus exércitos chegam a uma região onde há água e estão prestes a perecer. Os três reis descem a Eliseu para consultar o Senhor, seu Deus, mas por causa de Jeosafá, rei de Judá, por conta de Josafá, rei de Judá, porque Josafá era rei de Judá, fiel ao Senhor,
Deus os socorre e lhes dá vitória sobre Moabe. Qual aprendizado aí que você tira? Aplica aí você, vai. Gente, como eu falei aqui, entenda o cenário. Jorão, rei de Israel, um rei que não era bom perante o Senhor, estava fazendo tudo que era mal. Mas ele fez aliança com Josafá, que era um rei de Israel, rei de Judá, que era um rei fiel ao Senhor. E sabe o que eu aprendi aqui? Que por conta da obediência de Josafá, por conta que ele era obediente, porque ele era fiel a Deus, Deus salvou, gente, as pessoas que estavam no mesmo ambiente que ele. Por conta, estava tendo aí, Moabe era uma terra que estava pagando tributos a Israel. E aí eles deixaram de pagar esses tributos e eles se revoltaram contra Jeorão. E aí o que aconteceu? Ele pediu ajuda para o seu irmão, porque na verdade as tribos são descendentes, são irmãos, vamos dizer assim. E ele fez essa aliança aí ajudando nesse momento. Só que também tinha um rei pagão ali ajudando, eram 3 reis, mas mesmo assim, Deus ele não permitiu que eles viessem a morrer nessa guerra, tudo porque tinha uma pessoa lá que era obediente, tudo por conta que tinha uma pessoa que era fiel a Deus. Então sabe o que eu aprendo? Que onde você tá, talvez seja no seu trabalho, talvez seja na sua família, o sinal, você ser obediente, você pode ter certeza, você vai estar trazendo vida para as pessoas que estão perto de você. Você vai estar gerando vida. Pessoas foram salvas, não morreram, porque tinha uma pessoa ali obediente, que você venha ser essa pessoa para a glória de Deus. Gente, lembrando só uma coisa aqui, aqui nós já estamos ali no ministério de Eliseu, tá? Lembrando que Elias e Eliseu, eles se separam no capítulo de número 2, tá bom? E algumas pessoas dizem que Elias foi levado aos céus por uma carruagem de fogo. Não foi. A carruagem de fogo separou Elias de Eliseu e Elias foi levado num redemoinho aos céus, tá? Foi arrebatado aos céus por conta disso, tá? Já ouvi pessoas falarem sobre isso. Outros milagres que Eliseu realiza, capítulo 4 ao capítulo 8. Os credores da viúva de um dos filhos dos profetas estão prestes a tomar-lhe os 2 filhos como escravos. Essa mulher viúva busca a ajuda de Eliseu. Eliseu multiplica milagrosamente o pequeno suprimento de azeite em sua casa, de modo que ela consegue vender o suficiente para pagar as suas dívidas, né? Certa sunamita reconhece Eliseu como profeta do verdadeiro Deus, é um outro fato, e ela e o marido preparam um quarto para ele usar sempre que passam por Sunem, uma localidade que existia naquele lugar. Por causa da bondade dela, Deus abençoa essa mulher com um filho, só que alguns anos mais tarde o filho adoece e morre. A mulher recorre imediatamente a Eliseu, e ele acompanha a sua casa e pelo poder do Senhor ressuscita o filho dela. Tem uma live sobre essa questão aí, tá? Tem uma live sobre essa questão aí. Fortíssima! Eu não sei quem estava aqui na live, mas vai lembrar. Vai tudo bem! Quem lembra dessa live aí, vai tudo bem. A gente ficou falando um bom tempo sobre isso, vai tudo bem. Porque nem tudo você vai poder contar para todas as pessoas. E ela foi procurar o homem de Deus. E para as pessoas que não devem ouvir aquilo que está acontecendo na tua vida, você deve dizer, vai tudo bem. Esse fato aqui no capítulo 4, tá? Lá no verso de número 32 diz assim, ó, tendo o profeta chegado à casa, capítulo 4, verso 32, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Primeira coisa para o milagre acontecer, tem que fechar a tua porta, tá? Tem muita gente abrindo a porta para quem não vai participar do milagre. Segunda coisa, ele subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca do menino, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. O garoto começou a reviver. Por quê? Agora pensa comigo, um profeta, um adulto, ele se iguala a um garoto em tamanho para poder acontecer o milagre. Porque existem milagres que você vai precisar encolher para que eles aconteçam. Meu Deus! Tem muita gente que quer milagre, mas está muito alta, muito grande, está maior do que os outros. Quer um milagre? Encolhe um pouquinho, você vai ver ressurreição na tua casa, tá? Um outro fato aí, que já é no capítulo 5, é sobre um homem muito conhecido na Bíblia chamado Naamã. Volta lá.
chefe do exército sírio, e ele é leproso. Algumas pessoas perguntam, por que Naamã não ficou isolado do povo, sendo ele um leproso? Porque Naamã era sírio, tá, gente? Naamã não era judeu, não. Naamã não era hebreu, não. Tá? Então ele era sírio. Uma escrava israelita cativa diz à esposa de Naamã que existia um profeta em Samaria que poderia curá-lo. Era Eliseu, né? Naamã viaja para ir ter com Eliseu, mas em vez de Eliseu atendê-lo pessoalmente, Eliseu simplesmente manda ele dizer para se banhar 7 vezes no Rio Jordão, irmãos. Naamã fica indignado diante de tal aparente falta de respeito, mas ele vai ser convencido pelos seus liderados a obedecer a Eliseu para poder ficar curado. Então Eliseu se recusa a aceitar um presente como recompensa, porque Naamã queria presentear ele. Porém, mais tarde, seu assistente Geazi corre atrás de Naamã e pede um presente em nome de Eliseu. Quando volta e tenta enganar Eliseu, Geazi é cometido de lepra. Também tem uma live sobre isso aí, tá bom? Tem uma live sobre isso aí. Naamã era guerreiro, ok? Varão valoroso, homem valoroso, porém leproso. O problema de Naamã não estava fora, porque ele era guerreiro. Estava dentro, quando ele tirava a sua armadura dentro de casa, né? Eu fico imaginando as pessoas convivendo com um cheiro ruim dentro da casa de Naamã. Então tem coisas, gente, que as pessoas de fora não sabem de nós. Mas tem coisas que só a nossa família dentro da nossa casa sabe que a gente é e que a gente tem. Mas existe cura para isso. O quê? Descer 7 vezes no Jordão. E o Jordão, em alguns pontos, né, é um rio barrento, com uma conotação um pouco mais escurecida, melhor dizendo assim, né? E existiam 2 outros rios lá, se me falha a memória, um Farfar, e agora me falhou a memória o nome do outro rio. Naamã fala sobre isso, nesse capítulo 5 aqui. Vou achar o nome dos rios aqui. E esse homem chamado Naamã, ele questiona Abana e Farfar, capítulo 5, verso 12. Ele questiona por que ele não podia mergulhar nos outros 2 rios, né? E o profeta Eliseu fala para ele, avisa para ele lá que ele tem que descer 7 vezes no Rio Jordão, porque ele queria mergulhar onde ele achava que era bom. E tem mergulhos na nossa vida que nós vamos ter que mergulhar, irmãos, onde nós não achamos que é bom, mas é onde de fato Deus vai curar a gente, tá? Guarda essa palavra aí. Outra coisa, no capítulo 6, tá, desse 2 Reis aí, outro milagre acontece quando Eliseu faz um ferro de um machado flutuar. Né, eles vão estar no local, alguém vai dizer para Eliseu que o local estava ficando pequeno, era uma escola de profetas que Eliseu ele instruía profetas ali. O local está pequeno, alguém pega um machado, vai cortar uma árvore e o ferro do machado cai no Rio Jordão. Alguém chama Eliseu e Eliseu volta para lá, chega lá Eliseu, e Eliseu pergunta onde é que caiu, pega um pedaço de madeira, joga naquele lugar, e o ferro do machado, ele vai ser atraído por isso. Algumas verdades eu aprendo aqui, tem que ser rápido, né? Primeiro, eles pedem socorro a um homem de Deus, né? A pessoa certa. Quem de fato você tenha pedido ajuda no teu tempo de crise, no teu tempo de perda, tá? Segunda coisa aqui, o machado era emprestado. Meu Deus! Tá bom? E o que é um empréstimo? É você confiar, ok? Oh, glória. Alguém falou alguma coisa ali. Daqui a pouco eu leio. Confiar algo a alguém por algum tempo com promessa de restituição, ok? Só que aos olhos humanos não dava para poder recuperar aquilo ali, mas aquilo ali é uma história de perda recuperada. Eliseu jogou o pedaço de madeira lá, o ferro voltou, irmãos. E aí é que está a grande questão, irmãos. Outra que eu aplico aqui e encerro. As águas eram turvas do Rio Jordão, ok? Escuras. Em alguns pontos ali, alguém diz que eram 3 metros de profundidade. Então, pelo menos, estava perto, mas não dava para enxergar. Estava perto, mas não dava para enxergar. Estava perto a restituição, mas não dava para enxergar. Então, eu quero declarar na tua vida que tem coisas na sua vida que estão perto, Aleluia. Só que você não conseguiu enxergar ainda. Glória mas a Deus. Deus é poderoso para poder restituir aquilo que você perdeu. Está perto. Só não está dando para você enxergar agora. Meu Deus, isso é forte. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Bem, para quem entrou agora, nós estamos falando sobre o panorama bíblico do livro de 2 Reis. Estamos agora no capítulo 6, tá bom? Uma história que eu gosto muito, não vai dar tempo, gente, da gente falar tudo. Eu te aconselho ler, fazer a leitura do livro de Reis, é lindo. Essa história do capítulo 6, então, eu gosto demais. Fala sobre Eliseu,
quando ele avisa o rei de Israel sobre uma trama que os sírios estão fazendo para matar o rei de Israel. Então você vê ali o ministério de Eliseu o tempo inteiro tentando ali trazer os reis, o povo de Israel, para perante o Senhor, tá? E Deus sempre mostrando que os inimigos estão fazendo, estão tramando. Enfim, o rei da Síria envia agora uma força militar a Dotã, é um local, uma localidade, para capturar Eliseu, porque ele descobre que Eliseu estava lá. E aí o que acontece? Eliseu tem um assistente. A Bíblia não fala o nome dele, mas Eliseu estava descansando, o assistente, quando vê a cidade toda cercada pelo exército da Síria, ele fica com muito medo. E aí ele vai lá, acorda Eliseu e fala assim: Eliseu, tá todo mundo cercando a gente, e agora o que a gente vai fazer? E Eliseu vai com a maior calma, tranquilidade, eu acho isso o máximo. E ele fala: não tenha medos, porque maior são os que estão conosco. E eu peço essa oração hoje para você, que Deus venha abrir os seus olhos espirituais para você ver que maior é o que está com você. Talvez tenha alguém te cercando, talvez sejam palavras, talvez sejam acusações, talvez sejam pessoas da sua casa, da sua família, só que maior é o que está com você. Aí o que Eliseu faz? Eliseu ora e ele permite, e ele fala assim: Deus, permita que o meu assistente veja aquilo que eu tô vendo. E aí, na mesma hora, Deus abre, Deus dá visão espiritual para o assistente. E ele consegue ver ali, gente, a Bíblia fala, versículo 16 e 17 do capítulo 6, que a região montanhosa estava cheia de cavalos e carros de guerra em torno de Eliseu. Então, inclusive, esse momento, quando os sírios tentaram atacar lá, o que Deus fez? Deus cegou todos os sírios. E aí eles foram submetidos ao controle ali de Eliseu, e eles foram até o rei de Israel. E ao invés de entregá-los à morte, Eliseu, em vez de entregar essas pessoas à morte, virou para o rei de Israel e falou assim: esses aqui queriam te matar, alimenta e despede eles, para mostrar que Deus estava no controle de todas as coisas, né? Então eu peço nessa manhã que Deus venha abrir a tua visão espiritual, assim como abriu do assistente de Eliseu, e ele viu que maior é o que estava com ele. Eliseu não temeu. Um exército gigantesco, armado, pode estar com arma, irmão. Pode falar um monte de coisa para você. Mas eu quero dizer que aquele que está com você é maior. Que Deus venha abrir a nossa visão nessa manhã. E aí mais tarde, continuando aí, mais tarde um rei Ben-Hadad da Síria sitia ali Samaria, ou seja, Israel, reino do norte, tá? E ocorre uma grande fome. E aí o rei de Israel vai culpar quem? Eliseu. Incrível, né? Eliseu estava ajudando, Eliseu ali estava, impedindo que esse exército atacasse Israel. E aí agora o próprio rei culpa Eliseu. E aí o profeta vai e faz o quê? Vai ter alimento, vai ter fartura para o dia seguinte. Só que aos olhos dele não tinha como. Por quê? Porque o exército estava cercando. Eles estavam ali num cerco, ali não tinha como ter alimento. Para eles buscarem alimento, eles precisavam sair da fortificação, do lugar que eles estavam acampados. Só que Deus, gente, deu uma palavra para você: creia até o final. Creia até o final, porque Deus, ele faz. E aí sabe o que acontece? Durante a noite, o Senhor vai e faz com que os sírios, com aqueles que estavam acampando, aquelas pessoas que estavam cercando o povo dele, o povo de Israel, eles ouvissem um barulho muito grande. E aí, com medo, todos eles fugiram. Eles fugiram. E aí eles deixaram os alimentos, deixaram despojos, deixaram riquezas, deixaram um monte de coisa ali naquele cerco. Eles estavam em volta ali da cidade. E eu fico: meu Deus, que coisa linda. E aí o pessoal da cidade ali pôde sair, pegar as provisões, pegar também os recursos, aquilo que ele deixou, os alimentos. E eles não ali padeceram. Então eu não sei, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade na sua caminhada cristã e Deus falou: eu vou enviar o recurso. Então receba essa palavra. Creia que Deus vai enviar o recurso. Mas, Karine, tá grande o aperto, a porta tá fechada. Eu não sei para quem eu falo nessa manhã, mas creia, se você tem uma palavra, você tem o suficiente. Deixa que o milagre, o sobrenatural, Deus faça na tua vida, que foi exatamente o que aconteceu, gente. Eles fugiram de medo. E assim eu declaro sobre a tua vida: os seus inimigos vão fugir de medo, porque o Deus de Israel está com você. Glória a Jesus. Vai, amor. Vamos lá. Jeorão, rei de Judá, capítulo 8, verso 16 ao 29. E outra coisa, a Bíblia está dizendo lá onde ela leu que no outro dia, tá? Aconteceu isso, tá?
Eliseu falou uma coisa no dia verdade. seguinte. Então, assim, pode ser mais rápido que você imagina. Ô, glória, eu creio, Senhor. Pode Eu ser mais creio. rápido que você imagina. A provisão pode chegar na tua casa mais rápido que você imagina. Aleluia. Deus pode enviar alguma Obrigado, coisa para Jesus. você mais rápido que você imagina. Eu sei o que eu preciso na minha vida. Você também sabe aí que está me assistindo. Então, Deus pode enviar o mais rápido do que Aleluia. você imagina. Glória Pode ser a assim, ó. Deus. Pode ser hoje ainda, quem sabe. Jeorão, rei de Judá, capítulo 8, versos 16 ao 29. Nesse meio tempo em Judá, que era o outro reino do sul, né? O filho de Jeosafá, Jeorão, é agora rei. Ele não demonstra ser melhor do que os outros reis de Israel, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Então, percebam que em Judá também tinha reis vacilantes, né? Sua esposa é filha de Acabe, que era Atalia, terrível, essa mulher é terrível. Tem live sobre ela lá, tá? Cujo irmão, também chamado Jeorão, reina em Israel. Com a morte de Jeorão de Judá, seu filho Acasias torna-se rei em Jerusalém. Tem live, repito, sobre essa história de Atalia. Atalia era terrível. Essa mulher era terrível, gente, terrível. Capítulo 9 e ao capítulo 10. Jeú, rei de Israel. Eliseu agora envia um dos filhos dos profetas para ungir a Jeú como rei de Israel e comissioná-lo a eliminar a inteira casa de Acabe. Esse homem, por nome Jeú, não perde tempo. Ele vai atrás de Jeorão, rei de Israel, que estava em Jezreel, recuperando-se de ferimentos sofridos na guerra. O vigia vê a movimentação da massa de homens aproximando-se e, por fim, informa ao rei. Capítulo 9, verso 20. O guiar é como o guiar de Jeú, neto de Ninsi, pois é como loucura que ele guia o carro. Jeorão de Israel e Acasias de Judá indagam sobre a intenção de Jeú. Jeú responde por perguntar: que paz pode haver enquanto há fornicações de Jezabel, tua mãe, e as suas muitas feitiçarias? Capítulo 9, verso 22. Quando Jeorão se vira para fugir, Jeú atira uma flecha que lhe transpassa o coração. Seu corpo é lançado ali no campo de Nabote, como retribuição adicional pelo sangue inocente derramado por Acabe. Mais tarde, Jeú e seus homens perseguem a Acasias, ferindo-o de modo que morrem em Megido. 2 reis morrem na primeira campanha relâmpago de Jeú. Ok? E agora é a vez de Jezabel. Quer continuar daí? Vai, lá vai continuar daí. Gente, a gente está falando agora de uma missão que foi dada a Jeú, que foi eliminar toda a família de Acabe e Jezabel, porque a gente falou na live passada sobre eles, não dá aqui pra gente ficar repetindo as histórias. Então, se você tá perdido aí nesse momento, assiste a live passada que você vai entender. Então, assim, ele foi o pior rei de Israel, Acabe foi o pior rei de Israel, e Jezabel, então, misericórdia, tá bom? Então, só pra você entender, Jeú, ele tinha uma missão, que era eliminar toda a casa de Acabe e Jezabel. Então, tudo isso que está acontecendo aqui, essas mortes, essas matanças, é exatamente essa missão. Quando deram essa responsabilidade para ele, quando Deus deu essa responsabilidade para ele, ele foi lá e fez. Então, chegou agora a vez de Jezabel. E aí, Jeú agora ele entra triunfante agora em Jezreel, era uma localidade, e Jezabel aparece aonde? Na janela. Imagina ela lá, deslumbrante, toda maquiada lá. Só que Jeú não se deixa impressionar, porque Jezabel faz isso. O pessoal chama de Jezabel, comparam Jezabel como uma prostituta, mas ela não foi prostituta, tá, gente? Jezabel ela foi uma rainha, porque muita gente fala assim, Jezabel como... A prostituição de Jezabel foi espiritual, né? Porque ela levou o povo de Israel à idolatria de Baal. Então, o termo prostituição de Jezabel foi porque ela desviou Israel dos caminhos do Senhor, introduzindo a adoração a Baal. Isso é prostituição espiritual, tá bom? Ela se maquia, aqui no capítulo 9, a partir do verso 30, ela bota uma maquiagem, querendo se demonstrar bonita, enfim. Enfim, tentou ali seduzir Jeú, enfim, não sei se já tinha chegado ao coração dela, não sei se ela já tinha, que ela já sabia, não sei se ela já tinha ciência das pessoas que estavam sendo mortas por ele, mas ele não se deixou impressionar, gente. Ele vira e fala assim, deixa cair. Gente, foi automático. Ela se despenca, ela despencou ali, o sangue dela espirra para todos os lados ali, por todos os muros, cavalos pisoteiam, e quando vão enterrar Jezabel, só encontra o crânio,
os pés e as palmas das mãos. Terrível. Capítulo 9, verso 35 fala sobre isso. Tá? Exatamente. 9, do 33 ao 37 fala exatamente sobre isso. Para que isso tudo, Karine? Isso ocorre para cumprimento da profecias. Elias já não estava mais nem entre eles, gente. Mas por conta de uma profecia, e a gente falou isso na live passada, 1 Reis, capítulo 21, versículo 23, os cães comeram Jezabel e ela se tornou estrume no lote ali, no terreno de Jezreel. Então tudo isso, gente, foi para cumprir uma palavra que Deus havia dado na boca do seu profeta. Terrível. Então olha que forte. Então Deus deu uma palavra, ele é fiel para cumprir. Pode passar um pouquinho. A gente vê aí, passou do capítulo 1 para o capítulo 2, né? A gente não sabe quanto tempo é exatamente, mas Deus cumpre. A palavra de Deus não cai por terra. Então, a seguir, olha o que acontece com Jeú. Jeú, ele ordena agora a matança dos 70 filhos de Acabe. Olha quanta gente ele tinha, quanto filho ele tinha. Misericórdia. E aí, o que acontece? Essas cabeças todas ali são amontoadas na entrada ali de Jezreel. Eles são mortos e também todas as pessoas que eram da família deles também. Daí, Jeú agora ele segue para a capital de Samaria. A gente já falou sobre isso, tá bom? O Reino do Norte, quando ele se estabeleceu, ele fez de Samaria, que é uma localidade, a gente até explicou de onde que vem os samaritanos, o porquê e tudo mais nas lives passadas. Então, eles ficaram na capital, ele foi para a capital de Samaria. Reino do Sul, Judá, Jerusalém. Reino do Norte, Samaria. E nesse caminho que ele estava indo para a capital, ele encontra 42 irmãos de Acasias. Só para você entender, a gente falou isso nas lives passadas e falamos também sobre isso na live de Atalia, tá? É porque os nomes são muito parecidos. Só que eles se casam ali e aí a família se mistura. E aí o que acontece? Eles não sabiam dessa morte toda que havia acontecido com Jezabel, com o pessoal da família de Acabe. Eles estavam no caminho, não tinha telefone celular não, gente, nessa época. Então eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. E aí Jeú vai e fala uma pergunta para eles e ali eles são apanhados e são mortos. Olha o que ele fala. Mas agora há outra espécie de encontro. Jonadab, filho de Recabe, sai ao encontro de Jeú e pergunta: é teu coração reto para comigo, assim como o meu próprio coração é para com o teu coração? Jonadab responde: é. Então Jeú faz ir junto no carro para ver em primeira mão como ele não tolera a rivalidade com o Senhor. Tá lá no livro de 2 Reis, capítulo 10, versículo 15 e 16. E aí, quando ele chega em Samaria, acompanhado com essas pessoas, Jeú vai e aniquila ali, mata todo mundo da família de Acabe, segundo a palavra que havia dado lá para Elias, em 1 Reis, como eu disse, capítulo 21, do versículo 21 e 22. Então, gente, toda a casa de Jezabel e de Acabe agora são mortos ali. E o que acontece? Jeú agora declara: Acabe adorou Baal. Jezabel adorou Baal. E ele fala, sabe o quê? Eu vou adorar muito mais. Eu vou adorar muitíssimo. 2 Reis, capítulo 10, versículo 18. E aí o que ele fez? Ele estava ali blasfemando. Ele chamou as pessoas que eram adoradores de Baal, ou seja, não só foi a família que foi exterminada, os adoradores, as pessoas que estavam servindo a Acabe e a Jezabel e a família de Acabe e Jezabel, ou seja, adorando a esses demônios, a casa de Baal, ele mandou chamar todo mundo. Só que aí ele falou assim: gente, Acabe adorou, eu vou adorar muito mais, mas isso foi só para atrair todos esses sacerdotes para dentro desse local. E quando todos eles vão para esse local, ele manda falar assim, ó, ele manda todo mundo que é adorador de Baal colocar as vestes, porque eles tinham umas vestes diferenciadas, igual o sacerdote tinha para entrar no templo, eles também tinham uma veste, e aí ele certifica que todo mundo que tá ali realmente é adorador de Baal e não é adorador do Senhor Deus, Deus de Israel. E aí, quando ele sabe que todos eles estão ali dentro do lugar do templo que foi estabelecido por eles em Samaria para adorar Baal, ele vai lá e demole esse lugar. Esse lugar é transformado, a Bíblia fala, em latrinas. E até hoje, a gente lê o livro de Jeremias, a gente vê que não existe mais esse lugar. Assim, Jeú eliminou
também todos os adoradores de Baal, não só a casa de Jezabel, não só Jezabel, Acabe, mas também todas as pessoas que participavam dessa idolatria. Quer falar, amor? Não, vamos lá, vamos prosseguir. Porque... Então, próximo... Eita, saí aqui do meu estudo. Grande. Agora a gente vai entrar num momento complicado da história de Jeú. Capítulo 10 ainda fala sobre isso. Sabe por quê? Porque Jeú, ele obedeceu a Deus. Jeú, ele fez exatamente aquilo que Deus mandou fazer, tanto que você observa ele cumprindo ali palavras proféticas que foi dada através do profeta Elias. Só que Jeú, ele também falhou. Em quê? No sentido de que ele continuou ainda a ter bezerros de ouro, que Jeroboão, a gente falou sobre Jeroboão na primeira live, tá bom? Quando a gente começou a falar do livro de 1 Reis, que Jeroboão estabeleceu em Betel e em Dan. Então, por mais que ele tenha ido contra a casa de Acabe e Samaria, contra os profetas de Baal, ele também ali seguiu bezerros de ouro. Ele ali também, vamos dizer assim, se prostituiu a outros deuses. Ele não cuidou em andar somente na lei do Senhor, o Deus de Israel. Versículo 10, capítulo 10, versículo 31 fala sobre isso. Então, mas por conta dessa ação da casa de Acabe, porque ele obedeceu ao Senhor, Deus fez uma promessa para Jeú, que os descendentes deles iriam reinar sobre Israel até a 4ª geração. Então, olha só, quando a gente é fiel, Deus ele é tão justo que mesmo a gente desobedecendo, as palavras dele não caem. Então, Deus deu uma promessa para ele, olha, você não foi fiel, mas por conta do que você fez, pelo momento que você foi fiel, pela sua obediência, Deus permitiu que os seus descendentes, os descendentes da casa de Jeú, reinasse até a 4ª geração. Então, nos seus dias, o Senhor começa agora a decepar a parte oriental do reino, trazendo Azael, é assim que se fala? O rei da Síria, ou seja, contra o reino do norte. Então, depois de 28 anos aí, reinando, Jeú morre e ele é sucedido pelo seu filho Jeoacás. Então, só para você ver, agora a gente vai começar a observar no reinado do norte o seu declínio até a Síria levá-los cativos e a população ser dispersa, tá? Agora vamos falar sobre Jeoás, rei de Judá. Jeoás, rei de Judá, capítulo 11 ao capítulo 12. Rainha mãe Atalia, que é filha de Jezabel, na carne e no espírito, ao saber da morte de Acasias, seu filho, ordena a execução da inteira família real e apodera-se do trono. Ela quer fazer, assim, entre aspas, uma chacina, né? E somente o filho bebê de Acasias, Joás, escapa da morte ao ser escondido, né? Ele ficou escondido durante algum tempo dentro do templo. E no 7º ano, por uma mulher chamada Jeozeba. É isso? Você fez até uma live sobre Jeozeba. Já temos live sobre Jeozeba. Gente, essa história todinha, a gente não vai ficar aqui chovendo no molhado, porque eu explico tudinho isso na live. Eu detalho a história, trago a aplicação para o seu dia, para o seu momento. Então assista a live, vale a pena, tá bom? No 7º ano, então, do reinado de Atalia, Jeoiada, que era sacerdote, fez com que Joás seja ungido rei e manda matar Atalia. Jeoiada dirige o povo na adoração do Senhor, instrui esse jovem rei nos seus deveres perante Deus e providencia o conserto da casa do Senhor. Conserto é aliança, tá? Nesse contexto aqui é aliança. Por meio de presentes, Joás faz retroceder um ataque de Hazael, rei da Síria. Depois de governar por 40 anos em Jerusalém, Joás é assassinado por seus servos e Amazias, seu filho, começa a reinar em seu lugar, tá bom? Lá no capítulo 13, versos 1 ao 25, Jeoacás e Joás são agora reis de Israel. Jeoacás, filho de Jeú, olha só como é que é uma sequência aí. Continua na adoração de ídolos. Percebam que a adoração deles é dupla, tá, gente? Não é só de ídolos. Eles adoram a Deus em certos momentos, ao Deus de Israel, e a deuses estranhos em outro horário, tá? O problema todo não era... E as pessoas... Eu vou falar um negócio aqui muito sério. As pessoas querem coisas novas na vida delas, mas não querem largar coisas velhas. Meu Deus! É aquilo que prende ela, aquilo que dá sentido de adoração dupla, tá bom? E o problema não é só largar uma coisa velha para ter coisa nova. O problema todo é querer ficar com as duas práticas achando que está tudo certo, né? Não tem para onde correr. Ou larga a prática velha com aquilo que não presta
para viver, para adorar somente a Deus e obter algo novo da parte de Deus, ou vai continuar da mesma forma que está, né? Então vamos lá, essa é outra história. Já que eu parei ali. Jeoacás, filho de Jeú, ele continuaria a adoração de ídolos. Israel vem a estar sob o poder da Síria, embora Jeoacás não seja destronado nesse tempo. Com o passar do tempo, sem Deus liberta os israelitas, só que estes continuam na adoração do bezerro de ouro, estabelecida por Jeroboão. Então, com a morte de Jeoacás, seu filho Joás toma seu lugar como rei em Israel, enquanto outro Jeoás reina em Judá. Eram 2 Jeoás, tá? Então, Jeoás de Israel continua na adoração de ídolos de seu pai. Quando morre seu filho, Jeroboão se torna rei no seu lugar. E é durante o reinado de Joás que Eliseu adoece e morre, tá bom? Depois de proferir sua profecia final de que Joás golpeará a Síria 3 vezes, o que se cumpre devidamente. Então, está no final do ministério de Eliseu aí. Só que tem um milagre final que é interessantíssimo, atribuído a Eliseu, ocorre depois da morte de Eliseu, quando um homem morto é lançado na mesma sepultura de Eliseu e levanta-se vivo assim que toca nos ossos de Eliseu. Gente, Eliseu tinha unção até no tutano dele. Essa é forte, gente. Tem noção? O osso fazer alguém ressuscitar? Vou falar mais. Deus está interessado em te usar onde você menos espera. Ah, eu tô morto. Você que pensa. De repente você tem mais unção do que muita gente que parece que está vivo e não está. É verdade. Vou repetir isso aqui. Eliseu, depois de morto, os ossos dele ressuscitaram uma pessoa. Forte, de repente, você acha que está morto, mas está mais vivo do que muita gente que acha que está vivo, mas na verdade eles estão mortos. Eliseu tinha unção até no tutano. Meu Deus, glória a Deus. Irmã Luciana falou que está sem áudio. Quem está escutando, diga amém. Glória a Deus. Você está aí comigo? Gente, estamos terminando essa live. Agora a gente vai falar, praticamente quando você chega agora no capítulo 14 em diante, você vai ver que a maioria dos reis faz aquilo que é bom e aquilo que é mal. Aquilo que é bom e aquilo que é mal. Porque já está chegando aí no momento de o reino ser levado cativo, tá bom? Glória a Deus. É forte, né, irmã Ruth? Então vamos lá. Amazias, rei de Judá. Eu já expliquei um pouquinho sobre isso lá no início da live, então quem chegou agora talvez não conseguir. Na live de Atalias, inclusive, eu explico essa questão de nomes. Eu coloco uma folhinha, coloco lá para vocês a ordem cronológica, assim que se fala, dos reis. Então, assim, Joás, Jeú, Jeoacás, Jeroboão II, é tudo o reino do norte. E aí em Judá tá quem? Acasias, Joás, Atalias, Amazias. Lembrando que Atalia, ela fez uma aliança com o reino do norte, ela se casou. Então assim, houve mistura. Então eu explico tudo isso na live, vai ficar muito mais fácil de você entender se você ouvir a live de Atalia, tá bom? Então vamos lá, tá acabando, hein, Roberta? Amazias agora é rei de Judá, capítulo 14. Amazias fez aquilo que é reto aos olhos do Senhor, mas ele não destruiu o quê? Os altares que foi usado para adoração de outros deuses, após Jeoás ser derrotado ali. Então ele reinou 29 anos e ele é morto por uma conspiração e Azarias, seu filho, é constituído rei em seu lugar. Vai falar Jeroboão? Jeroboão II, tá? Lembrando que tem o Jeroboão I lá no começo do primeiro Reis, tá bom? Onde começa a divisão, começa com Jeroboão I, Roboão, reino do sul, Jeroboão I, do reino do norte. Aqui é um outro Jeroboão. Esse é o segundo. É o segundo, Jeroboão II, tá? Rei de Israel, capítulo 14, versos 23 a 29. Esse segundo Jeroboão é o segundo Jeroboão a ser rei de Israel e ele continua na falsa adoração do seu antepassado. Ele reina em Samaria por 41 anos. Gente, 41 anos é muita coisa. E tem êxito em recuperar os territórios perdidos de Israel. E Zacarias, seu filho, o sucede no trono. Ok? No capítulo 15, um rei muito conhecido também chamado Azarias, mais conhecido por nome de Uzias, começa a reinar em Judá. Azarias governa por 52 anos. Olha só, se não me falha a memória, tá, gente? Agora eu não posso te dizer isso. Ele pode ter sido o rei que reinou mais tempo. Não sei se foi ele ou se foi Manassés. Mas pode ter sido o rei que reinou mais tempo. Ele é reto perante o Senhor,
mas deixe de destruir os altos, que os altos eram postes ídolos que as pessoas colocavam nos montes, nos outeiros, para poder adorar uma deusa chamada Azerá, ou Azera, tá? Isso aqui é muito pesado. Mais tarde, Deus agora flagela ele com lepra, e seu filho Jotão cuida dos seus deveres reais, tornando-se rei ao morrer Azarias. Uzias, ou Azarias, ele se exalta um pouquinho no seu reinado, achando que não dependia mais de Deus, porque ele fez carros de ferro, ele introduziu armas em Israel, em Judá, melhor dizendo. Ele fez muita coisa no seu reinado e não atribuía, em determinado momento da sua história, não atribuiu a Deus. Ele foi acometido de lepra no final da sua vida, tá? Aquela pessoa, tá vendo isso aqui? Isso aqui foi eu que fiz, ó. Isso aqui sou eu. Isso aqui saiu do meu bolso. Eu sou o cara. Eu sou assim. E Deus nessa história aí? Não, sou eu que fiz. Deus me dá uma ajudinha aí, mas foi eu que fiz. Então, cuidado, você pode ficar leproso no final, tá? Meu Deus. Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim. Eu tive o desprazer de conhecer gente assim, né? Que atribuía a si próprio aquilo que, na verdade, tem que ser atribuído a Deus. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, sim. Porém, a glória no final tem que ser sempre de Deus. Aleluia. Se a glória não for de Deus, glória a Deus. Me desculpe, a coisa está bem feia para o nosso lado. Tá? Dá um glória a quem está ouvindo a gente aí, vai. Aqui, né, Zacarias, né? Então vamos lá, capítulo 15, estamos terminando. Zacarias, aí agora vai vir um monte de reis, gente. E aí, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías e Peca, eles são rei de Israel. Lembra que eu falei que agora praticamente está... só foi mesmo para poder confirmar a promessa, mas eles já estão perto aí de destronar, de serem destronados e a Síria entrar. Então, segundo a promessa do Senhor, então foi tudo por conta de uma promessa, né? O trono de Israel permaneceu na casa de Jeú. Então, por isso veio aí Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, tudo ali da promessa da casa de Jeú, sequência, né? Até a 4ª geração. Zacarias, capítulo 10, versículo 30, fala sobre isso. Então, por conta disso, esse rei agora, ele toma Samaria e 6 meses depois, um assassinato o mata. E Salum, que foi o seu usurpador, dura apenas 1 mês. Olha o que acontece, gente. Um vai matando o outro. Tudo isso por conta de uma adoração falsa. Um outro assassino acontece agora na intriga. Por quê? Porque eles infringiram aquilo que Deus falou que não era para eles fazerem. Então, todos esse reinado aí, dos seus sucessivos reis da família de Jeú, seja agora Manaém, Pecaías e Peca, todo esse reinado foi assim, um matando o outro, gente. E aí, o que acontece no final? A Assíria fecha agora o cerco e ataca, e eles agora são mortos, tá? Oséias, que foi o último rei de Israel, o reino do norte, já falei isso lá em cima, ele morre, tá? Assassinado, ele assassina Peca, morre também, se torna o último rei de Israel, mas ele morre também, é levado, a Síria toma, enfim, para você ter noção, Deus ele só fez ali cumprir a promessa que ele deu a Jeú, porque Jeú fez aquilo em obediência, mas na verdade um era pior do que o outro, né? Todos eles fizeram aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Tudo por briga de poder, né? Exatamente, tudo por briga de poder, falou tudo, amor. Vamos lá, por último, Jotão, Acais, agora rei de Judá. Jotão e Acais, rei de Judá. Vamos lá. Jotão pratica adoração pura, mas permite que os altos continuem. Então Acais, seu filho, imita os reis dos vizinhos de Israel por praticar o que é mal aos olhos do Senhor. Quando atacado pelos reis de Israel e da Síria, solicita a ajuda do rei da Assíria. Lembrando que eram 2 localidades diferentes, Síria e Assíria. Os assírios vêm em seu socorro, capturando Damasco, e Acais vai para lá ao encontro do rei da Síria. Vendo o altar da adoração ali, o que Acais faz? Acais manda erigir é levantar, tá? Um altar em Jerusalém, segundo o mesmo modelo, e passa a oferecer sacrifícios nele em vez de no altar de cobre do templo do Senhor. Seu filho Ezequias torna-se rei de Judá, qual o sucessor, sendo seu sucessor nesse tempo, tá bom? Já falamos sobre Oséias, que foi o último rei, aí acaba a história de Israel, agora vamos para Ezequias, rei de Judá. Ezequias, rei de Judá, capítulo 18 ao 20, tá bom? E ao 20, chegando um pouquinho no 21. Ezequias faz o que é correto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu antepassado, havia feito.
Ele vai destruir a adoração falsa, acabar com a adoração falsa e despedaçar os altos e até destruir a serpente de cobre feita por Moisés. Olha só, lá no Êxodo, lembra disso? A gente falou sobre isso. Porque agora o povo está venerando essa serpente de cobre. Olha só que terrível, gente. A Bíblia diz para nós que um rei chamado Senaqueribe, rei da Assíria, invade Judá e captura muitas cidades fortificadas. Ezequias tenta suborná-lo por meio do pesado tributo, né? Na verdade, ele não queria suborná-lo, ele queria apaziguar a ira de Senaqueribe, né? Queria dar um dinheiro, vou te dar um dinheiro aqui, você não ataca a gente, não. A ideia de pagar tributo era essa. Eu te pago um dinheiro, você me protege dos meus inimigos e você também aproveita e não me ataca, sendo você a nação mais forte, né? Esse homem chamado Senaqueribe não aceita isso, e agora envia um mensageiro chamado Rabsaque, que vai até os muros de Jerusalém exigindo a rendição e zombando do Senhor diante dos ouvidos de todo o povo. Faço algumas aplicações aqui rápidas que eu lembrei. A primeira é que Senaqueribe não foi pessoalmente, ele mandou Rabsaque. E Rabsaque era um secretário de Senaqueribe. Primeira coisa que eu aprendo, tomem cuidado, porque quando o teu inimigo não vem pessoalmente, ele envia um secretário no lugar dele. Meu Deus, forte essa. Desceu agora fresquinha. Tem muita gente que é secretária do diabo, que é secretário do diabo. O diabo não vem pessoalmente, mas ele envia alguém no lugar dele para poder dar uma proposta para você. Meu Deus, cuidado, isso é forte. O nome dele é Rabsaque, tá? Outro detalhe sobre isso aqui, deixa eu ler ali. Tem muito a aplicação não está ali não, tá aqui no meu mente, eu estou lembrando. Segunda coisa que eu aprendi aqui é que ele foi até os muros de Jerusalém, porque existiam pessoas que estavam ali em cima dos muros. E uma coisa eu aprendi, gente, se tem alguém que é fácil de persuadir com facilidade, fácil de persuadir com facilidade, talvez eu seja redundante, é alguém que está em cima do muro, tá? O diabo nunca vai vir alguém que já está do lado de Deus, vai sempre tentar alguém que está em cima do muro, tá? Então, entendam isso. Tem gente que está em cima do muro e o secretário vai certinho na pessoa. Ele sabe que está em cima do muro, eu vou nele, porque nele eu sei que ele vai me ouvir e vai ter a tendência de escambar para o meu lado. Entendeu? Então, isso aqui é muito importante, muito interessante. E Senaqueribe era rei da Síria, ele tinha um costume terrível. Toda a nação que ele entrava, toda localidade que ele entrava, ele colocava no líder dessa localidade ganchos na narina e ficava arrastando em praça pública para dizer para aquelas pessoas que o rei que estava governando elas era tão fraco que ele pegava pela narina no anzol. Olha só como é a crueldade desse homem chamado Senaqueribe, tá? Então vamos continuar aqui, gente. A Bíblia diz para nós que o profeta Isaías reanima Ezequias, e Ezequias ficou com medo disso, né? Com uma mensagem de ruína contra Senaqueribe, dizendo assim: assim diz o Senhor, não tenhas medo, capítulo 19, verso 6. Ao passo que Senaqueribe continua a ameaçar, porque o inimigo não para, ele continua ameaçando. Tem muito, como é que você usou? Tem muito secretário de plantão, hein, gente? Plantão, entendeu? Rabsaque era um secretário, gente. Meu Deus. Senaqueribe não foi pessoalmente, ele escreveu uma carta, tá na Bíblia, tá? Leia Isaías capítulo 36 ao capítulo 38, que também tem essa história. Escreveu a carta, mandou Rabsaque ler a carta em praça, perto para que ele estava em cima do muro, ok? Tinha algumas pessoas ali, alguns escribas ali também, junto ao muro. Esses homens pedem até para ele falar na linguagem deles, ok? Não numa linguagem mais específica, não numa linguagem mais abrangente, porque as pessoas ali iam ouvir aquilo que Rabsaque estava falando. Rabsaque não obedece a eles e fala para o povo todo que estava ali. Rabsaque, repito, era um secretário do inimigo. E eu vou falar de novo. Meu Deus! Cuidado, porque tem gente que se dá a sua vida para ser secretário do diabo. Toma muito cuidado, tá? Vamos lá, quando eu parei aqui. Senaqueribe continua ameaçando. Ezequias implora ao Senhor: e agora o Senhor nosso Deus, salva-nos por favor da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que somente tu, Senhor, é Deus. Respondeu o Senhor a essa oração. Respondeu o Senhor a essa oração, primeiro por meio de Isaías. Ele envia a mensagem de que o próprio zelo do Senhor dos Exércitos fará o inimigo recuar. Capítulo 19, verso 31. Daí, naquela mesma noite, ele envia seu anjo para golpear. E a Bíblia diz, irmãos, que o anjo do Senhor matou 185 mil assírios no acampamento dos assírios. Gente,
eram praticamente mais de 2 Maracanãs lotados Meu em Deus. arquibancada. O Maracanã dá para 70 mil pessoas agora, já teve 200 mil há muitos anos atrás. Né? Imagina então o Maracanã entupido de gente. Um anjo só veio e feriu todo mundo. Tá bom? No acampamento deles, né? De manhã todos eles são cadáveres. Capítulo 19, verso 35. Senaqueribe volta derrotado, só que Senaqueribe não morreu não, tá, gente? Nessa aí não. Ele voltou derrotado, começou a morar em Nínive, porque Nínive era a capital da Assíria, ele era rei da Assíria. E ali, o deus dele, Nisroque, tá? Lhe falha mais uma vez, pois enquanto ele está prostrado em adoração ao deus dele falso, os próprios filhos que mataram ele agora. Meu Deus. Em cumprimento da profecia de Isaías. Então, uma coisa eu vou lhe falar. Quando alguém, vamos lá, está no pensamento aqui. Quando alguém insiste em permanecer no erro, ele vai acabar sendo prejudicado por quem ele menos espera. Meu Deus. Vou falar de novo. Quando alguém persiste em ficar praticando um erro na sua vida, ele vai ser prejudicado por quem ele menos espera. Sabe quem matou Senaqueribe? Os próprios filhos dele. Meu Deus. Nem com isso aí, nem ele vendo 185 mil sendo mortos, desculpe o termo que eu vou usar, me perdoe, ele tomou vergonha na cara dele e se converteu ao Deus de Israel. Ele voltou para a casa dele, voltou para Nínive, ok? Que era a capital da Síria. Eu não estou nem com esboço aqui não, Deus está me dando aqui agora, eu estou falando isso. Ele voltou para a Síria, foi adorar o Deus dele errado, tá bom? Adorar Nisroque. E quando ele estava em adoração prostrado a Nisroque, os filhos dele vieram por trás e mataram ele. Porque quando alguém persiste em ficar no erro, a punição que essa pessoa tem vai vir de quem ela menos espera. Guarda isso. Guarda esse dia aqui dessa live. Tá bom? É tempo de voltarmos a nos convertermos aos caminhos do Senhor. Aleluia. Tá bom? Guarda essa frase. Se você guardar essa frase aqui nessa live, não é porque sou eu que estou falando, não. Minha esposa está aqui ministrando a live. Estou sentindo a graça tá de bom? Deus aqui, a presença Se de você Deus guardar aqui essa live forte, aqui, gente. colocar isso aí no teu status, tá bom? Coloca essa frase no teu status aí. Quando alguém persiste em ficar no erro, na desobediência, ela vai acabar sendo prejudicada por quem ela menos espera. Tá? Os filhos dele que mataram ele. Você tem noção de um filho matar um pai? Tem noção disso? Bem forte. Tá bom? Meu Deus. Terminei com Ezequias. Que Vamos fica terminar doente aqui. Agora. Ezequias, e detalhe, Ezequias, esse rei Ezequias que clamou e ficou doente a ponto de morrer, de quase morrer, né? Mas o Senhor ouve outra vez a sua oração e prolonga a vida por mais 15 anos. Gente, esse rei chamado Ezequias, a Bíblia diz para nós que ele virou o rosto para a parede, tá bom? Ele vira o rosto para a parede, clama a Deus, tá bom? Estava uma enfermidade terrível. Alguns historiadores afirmam que era uma úlcera terribilíssima no seu estômago ou no seu intestino. E a oração de Ezequias livrou ele do inimigo de fora, tá bom? E também agora livrou do inimigo que estava dentro dele. Meu Deus. Forte. Livrou ele do inimigo lá, Senaqueribe, e ele orou, virou o rosto para a parede, e aquilo que estava matando Ezequias por dentro, Deus também deu livramento para ele. Alguém está comigo nessa manhã na live aí, gente? Eu creio, Jesus. Algumas coisas aqui eu preciso te falar, gente. Isaías chegou para Ezequias e falou assim: põe a tua casa em ordem, porque hoje morrerás e não viverás. Meu Deus, Deus está falando com alguém aqui hoje. Ezequias orou e ele colocou a casa dele em ordem, tá bom? Não era somente a casa que ele morava, gente, era aqui dentro. Ok? A Bíblia diz para nós, gente, em alguns outros textos também que se cruzam a ele, que Isaías, depois do choro de Ezequias, gente, Ezequias chorou e falou assim: Deus, se lembra daquilo que eu fiz de certo, pelo menos no meu reinado, lá no passado. Glória a gente, Deus. a misericórdia de Deus alcançou Ezequias. Deus mexeu tanto em Deus, que no pátio, quando Isaías acabou de dar... Gente, peraí, pensa comigo. Um profeta bate na porta e fala que assim, ó, bota tua casa em ordem que você vai morrer, não vai viver mais não. Acabou. Se sou eu, tento agarrar o profeta para tentar fazer ele desfazer a profecia, né? No jiu-jitsu, dá uma baiana nele, joga ele pro chão, não, desfaz isso aí. Meu Deus. O profeta virou as costas e saiu. No meio do pátio, depois do clamor que Ezequias fez, virado com o rosto para a parede. Não sei se ele estava deitado, a Bíblia não fala para nós se estava em pé, estava ajoelhado. Eu sei que a sinceridade do coração dele foi demais, irmãos.
tá bom? Ezequias não ficou pulando, gritando, berrando, até porque Deus não se impressiona com performance. O que chama a atenção de Deus é um coração que está proposto a se arrepender dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Isaías, no pátio, deu meia volta, que Deus falou assim, ó, volta lá agora e fala para ele que eu ouvi ele e vou dar mais 15 anos. Gente, espera aí. 15 anos ele deu para esse homem chamado Ezequias. Gente, duas coisas aqui eu aprendi. Aleluia. Duas coisas aqui eu aprendi. Deus voltou com a sua palavra? Não. Deus falou que Ezequias ia morrer, tanto que ele morreu depois. O que Deus fez então? Deus não volta com a sua palavra, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, aquilo que eu digo eu volto atrás? Não volta. O que Deus fez? Deus voltou com o tempo. Meu Deus. Porque ele deu um sinal para Ezequias através do relógio de Acais. Era essa questão que está envolvendo o contexto, gente. E duas coisas aqui me chamou a atenção. A primeira é que Deus não se esquece daquilo que você fez para ele no passado. Aleluia, glória. Não se esquece. Segunda coisa, Deus dá a segunda chance através do choro. Eu não sei para quem a gente dá essa live aqui nessa manhã, mas se você estiver no seu lugar agora, talvez você esteja no trabalho, alguns irmãos aqui estão no trabalho nesse momento, quer um conselho, na hora do teu almoço, se retira para um lugar onde ninguém está vendo. Gente, eu cansei de orar no trabalho, eu trabalhei 25 anos numa empresa, cansei de orar, irmão. Tinha dia que a angústia estava forte, eu falava com um rapaz, o meu auxiliar do trabalho, ficar na minha sessão, trabalhei 25 anos numa empresa que eu tenho muito orgulho de falar dela, uma reconstrutora em Jardim América. E esse rapaz ficava para mim lá, outros rapazes que passaram para trabalhar comigo ali, e eu ia no banheiro, irmão. Fechava a tampa do vaso, dobrava o joelho, botava ali o rosto ali, chorava e voltava, porque a angústia estava muito grande, eu tinha que colocar para fora o meu clamor para Deus. Então, talvez você precise fazer isso aí, clamar a Deus nesse momento, talvez de angústia que você esteja passando. Não sei se é uma angústia familiar, se é uma angústia espiritual, se é uma angústia emocional, se é uma angústia financeira, não sei qual que você está passando hoje aí. Mas creia numa coisa, Deus não se esqueceu, primeiro, Deus não se esqueceu de você, porque Deus não tem amnésia. Segunda coisa, um choro, um clamor sincero pode mover o coração de Deus. Aleluia. E Deus mover o relógio do tempo a teu favor. Aleluia. Meu Deus, eu não sei vocês aí, mas olha, Aleluia. eu tô sentindo muita graça de Deus, muita graça. E eu vou mesmo. falar agora uma palavra que eu queria que você fixasse essa palavra aí. Vou falar aqui, ó. Deus ainda desfaz decreto de morte para dar acréscimo de vida. Oh, aleluia. Vou falar de glória. novo. Vai ficar, alguém vai escrever, vai ficar fixado aí. Você vai printar depois, vai colocar no seu status aí. Escreve aí, gente. Deus ainda desfaz decreto de morte para dar acréscimo de vida. Deus ainda desfaz decreto de morte para dar acréscimo de vida. Tá bom? Aleluia, glória a Deus. Guarda essa frase aí. Isso aqui é de Deus para sua vida aqui, tá bom? Vamos prosseguir lá? Vamos lá, que nossa hora já foi muito avançada. São 11h35 da manhã. Quem está compreendendo a live aí? Alguém pode escrever essa frase aí? Queria que alguém escrevesse essa frase aí. Meu Deus, a gente dá aqui, mas recebe aqui também. Glória a Deus. Bom. Coisa linda. Acho que eles ainda estão ouvindo essa parte. Estão ouvindo ainda aí? Porque para tá nós vai ser o delay aí, É. né? Vamos lá, alguém vai escrever essa frase aí. Vou esperar você escrever aí. Quando aparecer aqui, eu continuo a live. Alguns reis aparecem agora, tá, gente? Em Judá. Manassés, Amon e Josias, rei de Judá. Manassés sucedeu o pai dele, que era Ezequias, né? Manassés era filho de Ezequias. Falei, olha lá, ó. Manassés foi o rei, viu que eu falei anteriormente? Manassés foi o rei que reinou mais tempo, 55 anos. Viu? O outro reinou de 52. Manassés, eu estava com essa dúvida, eu falei, não lembro, não posso falar porque eu não lembrava se Manassés foi o que reinou mais tempo, gente. 55 anos, ok? Em Judá, tá bom? Fazendo em grande escala o que é mal aos olhos do Senhor. Ele restabelece os altos de adoração falsa. Aí, ó, a Renan colocou lá. Deus ainda desfaz decreto de morte para dar acréscimo de vida. Isso aí. Essa frase vai ficar aí, tá bom? Printa aí, coloca lá no seu status. Não é para nossa glória não, gente. Eu vou printar e vou pôr. Não é para nossa glória não, tá? É para a glória de Deus. Isso aqui, essa live aqui, o que a gente faz, a gente não está aqui sendo extremamente querendo dar uma de humilde, tá bom? Excesso de humildade pode trazer soberba, cuidado com isso. Gente, eu sou muito humilde, já deixou de ser humilde aí,
tá? Isso aqui é para a glória do Senhor. A gente fala isso aqui é para a glória de Deus. Tá? A gente não cobra nada, não dá nada, não ganha nada com isso. Os livros que a gente propõe aqui, nada, só tem o meu livro lançado aqui. A gente faz isso aqui para glorificar o nome do Senhor e para ajudar pessoas a crescerem espiritualmente, tá? Então esse rei agora restabelece os altos, Manassés, de adoração falsa, erige altares para Baal, constrói um poste sagrado, assim como Acabe fez, e transforma a casa do Senhor num lugar de idolatria. Deus agora prediz que vai trazer calamidade a Jerusalém, assim como fez a Samaria, esfregando-a e emborcando-a. Manassés também derrama sangue inocente em quantidade muito grande. Gente, é sucedido pelo seu filho Amon, que continua a fazer o que é mal durante 2 anos até ser morto por assassino. Gente, Manassés tinha uma característica. Qual era? Matar criança. Meu Deus. Oferecer crianças, seus até filhos, gente, em adoração a um deus chamado Moloque. Tá? Manassés tinha essa prática demoníaca. Quem fazia isso eram os amonitas, se não me falha a memória. Tá? Adoravam a esse deus chamado Moloque. O povo constituiu então a Josias, filho de Amon, como rei. Durante seu reinado de 31 anos, ele reverte por pouco tempo o avanço de Judá rumo à destruição por andar em todo o caminho de Davi, seu antepassado. Começa a fazer reparos na casa do Senhor e ali o sumo sacerdote encontra o livro da lei. Este confirma que hoje eu vou falar isso na nossa escola dominical, inclusive à noite, tá? Sobre o rei Josias. Achar o livro da lei. Onde já se viu, né? O livro um sacerdote perdido chamado Ilquias. Olha só, essa frase eu vou anotar aqui. Um livro perdido dentro da casa de Deus. Isso aqui é forte. Vou falar na live, vou falar hoje lá na nossa escola dominical, que está remanejada para hoje, terça-feira. Tem muita gente com esse livro aqui perdido. Isso, tá anota aí, anota essa frase aí. Anota essa frase aqui, que eu vou falar isso hoje lá na nossa aula. Tá? Tá vendo como é que aqui a gente trabalha na parceria? Aqui é assim, tá? Ele purifica a casa do Senhor. Tá lá, vamos lá. Ele confirma que a destruição sobrevirá à nação por sua desobediência ao Senhor, mas Josias é assegurado de que, por sua fidelidade, esta não ocorrerá nos seus dias. Purifica a casa do Senhor e o país inteiro da adoração de demônios e estende sua atividade de despedaçar ídolos até Betel, onde destrói o altar de Jeroboão, em cumprimento da profecia de 1 Reis, capítulo 13, versos 1 e 2. Institui outra vez a Páscoa do Senhor. Antes dele não se mostrou haver nenhum rei igual a ele, que voltasse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força vital, segundo toda a lei de Moisés. Não obstante, a ira do Senhor ainda continua por causa das ofensas de Manassés. Josias morre num confronto com o rei do Egito em Megido, ok? Último tempo. E a gente encerra, né? A gente vai encerrar agora, graças a Deus, né, gente? Quer falar? Fala aí um pouquinho aí. Vamos lá, gente. Eu vou falar sobre Zedequias, você fala sobre Joacás. Tá, eu vou falar sobre... Só para vocês entenderem, estamos concluindo agora, estamos no capítulo 23, tá? Para quem não sabe, vai até o capítulo 25. Então, vamos falar agora sobre Joacás, Jeoiaquim e Joaquim, reis de Judá, capítulo 23 e 24, fala exatamente sobre eles. Então, depois de reinar 3 meses aí, Joacás, filho de Josias, lembrando, não estamos mais falando sobre o reino do norte, estamos falando só o reino de Judá agora, reino do sul. Filho de Josias agora, ele é levado cativo pelo rei do Egito, como meu esposo falou aqui, e o seu irmão Eliaquim, cujo nome é mudado para Jeoiaquim, é colocado agora no trono. E ele procede errado, ele faz aquilo que era mal, e por conta disso, dos seus erros, dos seus antepassados, ele se torna agora um vassalo de Nabucodonosor, rei da Babilônia agora, que vai se rebelar agora contra eles. E com a morte agora dele, o seu filho Joaquim começa a reinar. E agora a gente vê o quê? A Babilônia entrando agora, a Babilônia agora sitia Jerusalém e captura e vai levar agora os tesouros da casa do Senhor, que está no templo, para a Babilônia. E isso meu esposo tem profundidade, inclusive ele fala sobre isso no livro de Neemias, tá bom? E tem uma palavra que fala o livro de Isaías, capítulo 24, 13, do 20 e o 17 também diz assim, ó. Assim como o Senhor falará por intermédio de Isaías sobre exatamente essa profecia. Tudo que Isaías falou acontece, gente. Babilônia toma de assalto, o Fábio vai falar agora, toma de assalto Judá, Jerusalém. Muitas pessoas são levados cativos, exilados para a Babilônia.
O livro, inclusive, do meu esposo fala exatamente sobre isso, 70 anos lá de cativeiro e a volta desse cativeiro aqui. Vai, amor. Vamos lá, gente. Zedequias, aqui já? Zedequias, encerra aqui, né? O último rei de Judá, capítulo 24, verso 18 ao 25, verso 30. Esse rei chamado Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, ele faz do tio de Joaquim, Matanias, rei, e muda-lhe o nome para Zedequias, tá bom? O nome de Zedequias, na verdade, era Matanias, né? Ele vai reinar 11 anos em Jerusalém e continua a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Rebela-se contra a Babilônia, de modo que no 9º ano de Zedequias, esse rei chamado Nabucodonosor e seu inteiro exército sobem e constroem um muro de sítio em toda a volta de Jerusalém. Eles sitiam a cidade, então não tinha transações comerciais, o povo não podia comprar, não podia vender, não podia pegar água, né? Porque existia um ribeiro, Gion, do lado de fora da cidade. Então isso é bem complicado, o povo fica impossibilitado, tá bom? De poder estar tendo seus afazeres diários, né? Isso enfraquece Jerusalém e causa problemas seríssimos ali dentro, tá? E um detalhe sobre isso aqui é que após 18 meses a cidade é assolada pela fome, viu? Não tem transação comercial, não tem compra, ninguém vende, ninguém come, ninguém bebe. A fome começa a apertar o povo de Judá nesse tempo aqui. Detalhe sobre isso aqui é que abrem-se então brechas nos muros e Zedequias é capturado a tentar fugir, tá bom? Seus filhos são mortos. Olha só o que acontece com Zedequias. Ele deixou de pagar tributo a Nabucodonosor, ele vai ser morto, os filhos dele vão ser mortos, perdão, tá? E ele vai ficar cego, eles vão vazar os olhos de Zedequias, tá? Eles furam os olhos de Zedequias e atam Zedequias com cadeia de bronze, tá bom? Prendem Zedequias com cadeia de bronze e levam ele para a Babilônia, tá bom? No mês seguinte, todas as principais casas da cidade, incluindo a casa do Senhor e a do rei, são incendiadas e os muros da cidade são demolidos. Eles fazem diversas incursões em Judá e em Jerusalém e vão destruindo a cidade aos poucos. E essa era uma profecia, né? Que o povo acabaria indo para o cativeiro babilônico por conta dos pecados dos reis, tá, em sequência, por conta dos pecados sacerdotais, dos sacerdotes, e por conta do pecado do povo. Tinham remanescentes ali? Tinham. Tinham pessoas que não compactuavam com aquilo ali? Tinham. Porém, a maioria dos povos, das pessoas, acabaram indo para esse cativeiro babilônico, que a Bíblia diz que foram 10 mil cativos, tá bom? O profeta Ezequiel, por exemplo, está no meio disso aí. Jeremias, ele fica em Judá, em Jerusalém, depois vai para o Egito. Ezequiel, ele vai para o cativeiro babilônico, ele profetiza no cativeiro babilônico. Dentre demais profetas que ali existiam, gente, Abacuque é um profeta anterior, tá bom? Ageu é um profeta posterior ao cativeiro babilônico. Então, a maioria dos profetas que nós observamos lá na frente, nós vamos falar nessas lives aí mais na frente, tá? Profetas menores, profetas maiores, eles estão na sua base, envolvidos nessas histórias aqui que nós estamos apresentando, em 1º e 2º Reis, tá bom? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, mas basicamente 1º e 2º Reis, perdão, melhor dizendo sobre isso. 1º e 2º também. 1º e 2º Crônicas também, eles estão nisso aqui, tá bom? Vamos lá para frente aqui. A maioria dos sobreviventes é levada cativa à Babilônia. Gedalias é nomeado governador sobre os poucos humildes que restam na zona rural de Judá, um homem chamado Gedalias. Porém, ele vai ser assassinado e o povo começa a fugir para o Egito. E assim, a partir do 7º mês de 607 a.C., o país Israel e Judá fica totalmente desolado. E as palavras finais do 2º Reis falam do favor que o rei da Babilônia mostra a Joaquim no 37º ano do seu cativeiro. Lembrando aqui, eu encerro agora, que tem 2 cativeiros no capítulo 17, 2º Reis, e nesse capítulo 24, 25, um outro cativeiro. O capítulo 17 de 2º Reis é o cativeiro assírio, tá bom? É um cativeiro diferenciado, onde esses reis da Assíria, eles não levam o povo todo para a Síria, eles colocam 5 nações dentro de Samaria, formando assim os samaritanos, que eles se misturam. Aqui, parte do povo é levado para a Babilônia, tá bom? E parte do povo fica, os mais pobres ficam na Babilônia. Foi levado Daniel, foi levado Ezequiel. E aí você conhece a história, o povo fica 70 anos no cativeiro, tem que voltar para poder restaurar. Vamos falar sobre essa história aí, desses 70 anos aí cativos. Então, lembrando, essas 5 nações ficaram ali em Samaria,
cuidando, né, oprimindo, vamos dizer assim, esses judeus do Reino do Norte. E muitos judeus nesse período foram dispersos, tá? E agora Reino do Sul foi agora levado cativos também para a Babilônia. Então, para a gente concluir, finalizar e a gente orar pela tua vida, resumindo aqui, quem chegou na metade da live, o segundo livro de Reis é a continuação da história dos reinos, dos reis de Israel, né? A continuação do primeiro livro de Reis, tá? 1 Samuel e 2 Samuel também. E ele pode ser dividido em duas etapas. A história do Reino do Norte e o seu fim pela invasão da Síria. A gente falou aqui o tempo inteiro sobre isso. E a história do Reino do Sul, até a conquista e a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, que meu esposo falou agora, pela Babilônia. Então, a queda dos dois reinos, lembrando que era um reino só, foi dividido lá por Jeroboão e Roboão, tá? Até Salomão ainda era um reino só. Foi dividido por Jeroboão e Roboão. Lá em 1 Reis a gente viu essa história aí, virou reino de Israel, reino do norte, Judá, reino do sul, e acontece que os reis, né, o povo, como o Fábio falou aqui, não foi só os reis, o povo também foi infiel, e por conta disso, a destruição de Jerusalém, de Judá, de Israel também, e a ida também desse povo para o cativeiro, tá? Então eles marcam ali um momento decisivo da história do povo israelitas. Nós temos alguns livros da Bíblia, inclusive, como o Fábio colocou aqui, que foram escritos nesse período de exílio na Babilônia, que é Ezequiel e Daniel, tá? Vamos falar, inclusive, sobre essas pessoas nos próximos livros, nas próximas lives, tá? E outros livros foram escritos também nesse período aí de exílio, que é Ageu, Zacarias, Malaquias, tá bom? É isso, gente. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Deixa eu citar aqui os nomes, porque vocês ouviram a gente um bom tempo aí. Luciana, obrigada pelo carinho. Irmã Ruth, Irmã Leila, Irmã Esther, Roberta, Meire, Rose, Fernanda, Irmã Marta, Rafael Diniz, Isabelle, Josélia, meu esposo... Irmã Cleude, Sônia, Ivanete, Irmã Matilde, Irmã Mônica, Eliane, Marise. Eu quero falar que também tem uma outra irmã aqui, Jubilene e Helenise. Gente, quem não conseguiu comentar aqui... Eita, que travou minha live. Fecha aí. Não, isso. Foi. Quem não conseguiu comentar é porque eu preciso te seguir. Então me manda uma mensagem no direct, se apresenta lá para eu poder te seguir e você participar aqui das próximas lives, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por você estar aqui com a gente, juntos, estudando, aprendendo mais da palavra de Deus, começando mais um ano aí aprendendo o livro de 2 Reis, e assim a gente vai na próxima live, terça que vem, assim Deus desejando e permitindo, 1 Crônicas, tá bom? 1 Crônicas. Josélia falou aqui, ó, fazer o almoço ouvindo vocês é muito bom. Lá vamos almoçar com a 10ª Barbosa. Opa! Gostei dessa ideia. Que absurdo, né? Meu Deus, que absurdo. Meu Deus, se convidando numa live pra almoçar. Que luta. Vamos orar, gente? Vamos orar. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada, tá? A Emanuele também tá lá. Ô, glória, irmã Esther. Irmã Rose, saudade. Obrigada, gente. Toda glória, toda honra a Jesus. Sem ele não tem como sair essa live, sem a inspiração, assim, eu quero até agradecer a Deus, porque eu recebi demais. Eu não sei vocês aí, teve um momento que eu não aguentei, comecei a chorar aqui, não tava nem no esboço, sabe, gente? A gente vê como Deus é maravilhoso, como Deus, ele escuta as nossas orações, como ele responde nos detalhes. Eu tenho certeza que Deus também usou para abençoar vocês aí nesse dia de hoje. Glória a Deus. Irmã Cleude, obrigada pelo carinho. Vocês são bênção também pra gente. Ora, amor. Eu quero orar por uma pessoa específica aqui hoje, gente, que é um pastor Birajara Dimas, tá? Ele é de uma igreja com a irmã nossa, Ademac, ali em Vicente Carvalho, perto do Morro de Juramento ali. Eu prego sempre lá, a Karine sempre prega lá, a gente prega sempre lá. Tem alguns amigos ali, pastor Wallace Manaia, pastor evangelista Aldo, diácono Vinícius, algumas pessoas queridas que nós pregamos, conhecemos de lá. Ele está internado no hospital, está com um problema seríssimo de saúde, ele é diabético, está realmente muito mal, gente, muito mal mesmo. Falei ontem com os obreiros, domingo quase que ele partiu, ele está muito mal, a saúde dele está bem debilitada. Eu quero orar pela vida dele agora. Eu quero que você me acompanhe, por favor. O nome dele é o pastor Birajara Dimas. É um senhor já. Nos ajude. Dei curso lá na igreja dele também de obreiros, né, de diaconato. É uma pessoa que com
cordialidade fora do normal quando a gente chega lá. Ele é cego já, ele perdeu a sua visão por conta de diabetes. Ele abraça a gente, cumprimenta a gente, sabe? Beija a gente com carinho, né? A família está sofrendo, as ovelhas estão sofrendo, e a gente quer orar por ele aqui, tá bom? Feche seus olhos se possível, e vamos orar por ele, o pastor Birajara. Senhor, nós queremos nesse momento clamar pela vida do pastor Birajara Dimas. E lhe pedimos, ó Deus, que a tua vontade seja feita para com o teu servo. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é Deus de cura, que o Senhor é Deus que pode levantar alguém de um hospital. Ontem me relataram que ele está com sangue no pulmão, está bem debilitado, meu Deus, mas o Senhor é um Deus que pode, Senhor, agora curar o teu filho. Então, no nome de Jesus, eu te peço primeiro, Pai, toma a saúde do teu filho por completo nas suas mãos. Do alto da cabeça até a planta dos pés do teu filho, meu Pai. Ó Deus, também toma a sua família, meu Deus, arranca todo o desespero, arranca todo o desequilíbrio emocional dessa família, que as pessoas, ó Pai, à sua volta, as suas ovelhas, os pastores que ali se encontram, as pessoas que dirigem a igreja junto com ele, ó Deus, venham ser renovados pelo poder do teu Espírito, ó Pai. Renova o teu filho onde ele está. Me falha a memória, está no Getúlio Vargas, ó Deus. Eu te peço, visita aquele hospital. Visita, meu Pai, aquele lugar, ó Deus, porque o Senhor é Deus que pode curar, ó Pai, independentemente da localidade que se encontra. Te agradecemos também por essa live nessa manhã, por tudo aquilo que o Senhor fez aqui no nosso meio, ó Pai. Nos ajuda, nos dá um dia ainda, uma terça-feira abençoada na Tua presença, meu Pai. E todos aqueles que ouviram esta live, ó Pai, venham ser abençoados também, para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gente, um beijo para vocês. Peraí, não vai embora não. Peraí, que tem um recadinho muito importante. Ó, gente, quarta-feira nós fazemos a nossa live de oração, tá? Não parou, a live de oração foi a única que não parou. Quarta-feira, 3 e 7 da manhã. Terça fazemos pra quarta, tá? De terça pra quarta. De hoje pra amanhã. De hoje pra amanhã, tá? De hoje. Já bota o logo relógio agora pra despertar hoje. Aí, 3 horas da manhã aí. Então, Vamos de hoje clamar. pra amanhã, nós temos a nossa live, 3 horas da manhã, tá bom? Conto com a sua presença lá pra gente clamar e orar pela vida das pessoas. E quarta-feira, ou seja, amanhã, né? Isso, amanhã à noite. Amanhã, qual horário, amor? 8 da noite. 8 da noite, amanhã, 8 da noite. Meu esposo, tá? Vai ser no meu Instagram. No Instagram do meu esposo, Fábio Alves 77. No Instagram dele vai ter uma live falando sobre batalha espiritual, tá? Nós convidamos o pastor Eduardo José, um pastor que é especialista nessa área, tem cursos, ministra nessa área, um homem de Deus, lida com isso, tem um trabalho fortíssimo de batalha espiritual, de libertação. Todas as dúvidas, gente, dúvidas. Se vocês têm dúvidas, manda lá no grupo das mulheres, manda no privado, a gente vai estar anotando, já tô com um caderninho aqui, anotando todas as perguntas. Por quê? Porque às vezes acontece com a gente batalha espiritual no nosso quarto. Gente, quem não já acordou, sabe, sendo sufocada, alguém prendendo alguma coisa, isso é batalha espiritual. Se você tem dúvida, se isso acontece com você, vem, pergunta, tira suas dúvidas, vai ser sobre isso, eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Então, quarta-feira, 8 horas da noite, tá bom? Conto com você, conto com as suas perguntas, eu tenho certeza que vai abençoar muita vida. Chama lá o pessoal que tá no grupo da Karine, chama lá, bota as perguntas, chama lá no privado, chama as perguntas, eu vou anotar as perguntas aqui, eu vou estar com o meu telefone aqui, né, fazendo a live ao vivo. E eu vou anotar essas perguntas aí pra gente poder tirar dúvidas, né? Eu conto com as perguntas antecipadas, porque eu vou estar ministrando numa igreja lá na Barra. Então eu não vou estar aqui, eu não vou estar com o celular para poder estar auxiliando ele no sentido de passar as perguntas. Então já passa agora, tá? Para tudo aí que você tá fazendo, já manda as perguntas, porque eu não vou estar conseguindo. Então quanto mais antes você me mandar as perguntas, eu já consigo dar para ele poder falar com o pastor Eduardo, eu tenho certeza que vai abençoar. E sábado nós voltamos com a nossa live Mulheres da Bíblia, só que não mais Mulheres da Bíblia. A gente vai falar sobre as parábolas de Jesus e vamos começar com o bom samaritano. Então, sábado, 3 e 7, eu tenho um encontro com você pra gente juntas aí crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Recado dado? Faltou algum? Recado dado, nada. Então é isso. Gente, beijo. Obrigada a todas. Fique com Jesus aí, tá bom? Deus ainda desfaz decreto de morte para dar acréscimo de vida. Ô, glória! É isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a todos, tá? Paz. Paz de Cristo.